Fala galera que tá acompanhando o futebol da Paraíba, estamos começando mais uma entrevista, hoje com ele, primeiramente, né, que tá aqui do meu lado, Joaquim Quintino, tava meio sumido, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E hoje a gente vai entrevistar ninguém mais, ninguém menos que repórter, editor-chefe do Globo Esporte da Paraíba, pai da Maria Luísa e do Daniel, casado com Denise Delmiro, apresentadora do JPB2, técnico em turismo também, culinário, que eu fiquei sabendo, cartoleiro, enfim, grande goleiro. Grande goleiro. Isso é muito bom. Campeão da Taça Imprensa 2023 Falaram e vice-campeão de 2024. Eu ouvi falar que se for pros pênaltis, Ele pega um. Eu tenho Pelo foto menos dele ele pegando pênalti. Enfim, Maraguiá, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Gustavo, Joaquim, é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto. Eu digo, até em off aqui, dizendo que sou um entusiasta, né, de tudo que é envolvendo futebol paraibano, que vem para engrandecer nosso futebol, nosso esporte. Estou aí para acompanhar, já acompanho o trabalho de vocês, alguns amigos passaram aqui recentemente por essa mesa, gosto desse bate-papo e espero trazer uma contribuição também aí para falar de futebol, de esporte, de telejornalismo, né? Tudo que tiver à disposição aí, estou à disposição de vocês para esse bate-papo. A gente ainda tem que juntar o trio Cristiano Sacramento, Maraguiá e Matheus Aquino. E de brinde Iaco Lopes. Tem que vir também. E vocês sabem que a ida de Cristiano Sacramento faz um ano, mais ou menos, que foi lá para a TV e gerou um problema, né? Porque Cristiano Sacramento é goleiro, né? Para quem não sabe, Cristiano é deste tamanho aqui, viu? É um reserva de bairro. Aí só que ele não joga na linha, né? Aí chegou lá, mas chegou lá, tem um goleiro campeão, né? Aí não dava, aí não dava pra... Mas você joga na linha? Eu jogo na linha também, mas no futebol de campo eu gosto de agarrar. Inclusive eu joguei na base, né? Eu sempre digo assim, se eu tivesse seguido era para ser goleiro profissional hoje em dia. Mais um detalhe aí, né? Eu fiz base lá em Campina Grande, mas aí chegou aquela fase de que eu seguia no estudo, porque hoje em dia a base é muito mais estruturada, né? Mas na minha época, ou você estudava ou você jogava bola. Aí chegou uma época que eu lembro que teve um campeonato na Bahia que o treinador disse, vai passar um mês lá no campeonato. Aí eu ia perder um mês de aula, aí não fui. E dito isso, a decisão foi acertada? Foi. Eu faria tudo de novo. Mas assim, se dissesse assim, queria ter arriscado um pouquinho mais no futebol, hoje em dia eu teria arriscado. Eu acho que não é por falsa modéstia não, mas eu acho que eu me sairia bem como goleiro. Mas aí não seria campeão da Taça Imprensa. Porque assim, vamos dar as devidas proporções. Champions League, Copa do Mundo, Taça Imprensa. Tá tudo ali no bolo, né? Eu quase esquecendo de puxar a vinheta. Você vai ver toda essa resenha depois da vinheta. Pois bem, você nascido em Campina Grande, nascido e criado em Campina Grande, tá aqui em João Pessoa já há 5 anos, é isso? Há 5 anos, desde 2020, início de 2020, no início da pandemia ali, eu peguei mesmo a era nevrálgica aqui em João Pessoa. Antes de falar dessa mudança, eu queria saber como é que veio, a gente sempre pergunta isso pra todo mundo, como é que veio essa paixão por esportes? Foi algo familiar, foi algo de cultura, de jogar bola, como é que foi? Rapaz, lá em Campina Grande a cultura do futebol é muito forte, né? Eu sou de Campina Grande, nascido lá e criado. E eu não fui criado com meu pai, né? Eu fui criado basicamente com minha mãe, mas meu pai sempre foi presente na minha vida e ele sempre foi apaixonado por futebol. E sempre desde criancinha me levou para estádio de futebol lá em Campina Grande, então eu cresci respirando futebol. E depois entrei em escolinha de futebol, joguei na base do 13, joguei na base do Campinense. Aí todo mundo diz assim que o jornalista esportivo é meio que um jogador que deu errado, né? No meu caso, eu não sei se eu der errado, não. Eu só desisti no meio do processo. Eu acho que talvez como eu digo assim, se eu tivesse criado com meu pai, ele botasse embaixo do braço, um tio, algum parente que botasse embaixo do braço, eu ia mais porque eu gostava e gostava de jogar bola com os amigos e tal, mas era na intuição. Assim, minha mãe às vezes levava e tal, mas também trabalhava, não tinha muito tempo. Aí eu fui gostando e tal. Depois, meu pai é jornalista também, né? Inclusive foi superintendente do Diários Associados, coordenador, chefe de departamento lá no curso de comunicação social que eu me formei, inclusive eu estudei com meu pai, né? Foi até curioso. Foi meu professor, da cadeira de legislação e ética. Professor Aguiar, inclusive, vou mandar um abraço. Quase todo jornalista na região de Campina Grande e aqui em João Pessoa que se formou na UEPB, foi aluno do professor Aguiar, muita gente conhece, inclusive. Ele vai assistir essa entrevista, certamente, depois.
Aí eu via ele nesse meio, mas ele nunca me incentivou a ser jornalista, né? Mas eu via aquele meio. Aí teve uma época que eu fui fazer vestibular. Eu disse, eu vou fazer o quê? Aí eu disse, eu vou fazer jornalismo. Se eu não fosse fazer jornalismo, eu ia fazer agronomia. Porque gosto muito de mexer com terra e etc. Era uma área que me atraía muito. Só que o curso só existia na cidade de Areia, na UFPB, não tinha em Campina Grande. E eu tinha uma irmã que já morava em São Paulo, que saiu para estudar, e eu morava só com minha mãe. Aí eu digo, não vou sair de casa também não, porque eu muito jovem, né? Aí eu fiquei com minha mãe e fui fazer jornalismo, tomando como esse exemplo. Mas meu pai nunca forçou a isso, não. Aí pronto, no primeiro dia que eu entrei na universidade, eu já fui como vocês, assim, desbravando a área desportiva. Trabalhei na Caturité, estagiei, né? Logo no primeiro ano de curso, eu só ia lá para ver, assim, do jeito que está aqui, eu queria ver aí meus amigos Edson Maia, que hoje está narrando na CBN, José Lucena, na época que ainda era Vitor, Rostão Lucena, o filho dele, me deram a oportunidade, só de eu falar, eu só chegava para ler os placares dos jogos do dia anterior e eu achava aquilo o máximo. Não ganhei R$1, né, durante um ano que eu fiquei lá, pagava literalmente para trabalhar. Depois comecei a fazer jornadas esportivas, viajando com a equipe como segundo repórter da rádio Caturité, que é muito tradicional em Campina Grande. E pronto, ali foi o meu primeiro ano. Aí depois passei pela Campina FM e fui parar na TV Paraíba. Mas eu acho que eu já estou entrando em outras perguntas, né? Mas a paixão pelo esporte começou... Pode ir, você está indo pelo caminho certo. Começou por aí. Eu sempre vivenciei nesse meio, assim, como torcedor primeiro. Meu pai também foi dirigente de futebol em Campina Grande, né? Do 13 Futebol Clube, inclusive. Ele chegou a... Mas eu não lembro desse período, quando ele era dirigente. Mas eu lembro ele muito novinho, levando eu e minha irmã sempre para estádio de futebol. Igual hoje faço com o Malu. Levo o Malu todo jogo do Botafogo aqui, que eu tô com ela aqui, eu gosto de levar para ela ver se ela já gosta de futebol. Então, no caso, o jornalismo ele se inicia na sua vida junto com seu pai. Isso. E aí, essa trajetória de chegar a ser aluno, como é que você conseguiu vivenciar isso? E também tem aquela dificuldade do pesar, né? Lá ele é o seu professor, não é o seu pai, mas assim, como é que foi esse incentivo diário? Foi curioso, né? Porque já a cadeira de legislação e ética, eu não sei nem se vocês têm ou vão pagar ainda daqui para frente, né? Deontologia, né? A deontologia a gente já pagou. É uma das cadeiras lá do curso para o fim, eu sempre ficava na ansiedade, né? Como ia ser, porque ele era coordenador do curso nessa época. Todo mundo conhecia, eu era, acho, talvez o aluno mais conhecido, porque eu até antes mesmo de entrar... Antes mesmo de entrar no curso, Painho me levava para festas dos alunos que chamavam ele, aí eu já conhecia muitos alunos e tal. E Painho é conhecido porque chama todo aluno lá de coleguinha jornalista, né? Porque ele não lembra o nome, eu sou ruim de nome também, igual ele puxei. Aí, opa, coleguinha jornalista, porque todo mundo que passa, professor e tal. Mas quando foi para estudar mesmo aquele período, foi de boa. Tinha aquele clima, acho que ele ficava meio ansioso, eu também e tal. Mas a gente levou super de boa e foi tranquilo isso aí. Agora, Mário, você falou de viagem e você é técnico em turismo. Sou. Como é que veio esse curso na sua vida? O que levou você a fazer esse curso? E que momento foi da sua vida? Rapaz, é porque antes de entrar na universidade, naquele período ali de transição, eu sempre fui independente, assim, eu queria me formar em alguma coisa. Em Campina Grande tem uma escola muito conceituada, que hoje infelizmente já não existe mais, que é a Escola Técnica Redentorista, que é como se fosse um Cefet hoje em dia, né? O IFPB, né? De hoje em dia. Aí, no último curso do terceiro ano, você já podia fazer um curso técnico em paralelo. Aí eu fiz, quando eu olhei lá, os cursos eram da área de exatas. Aí só tinha um curso que era meio que puxado para a área de humanas. Eu sempre fui voltado para a área de humanas. Aí técnico em turismo, eu disse, eu vou. Porque eu vi uma das cadeiras, você se forma para atuar na área de eventos, na área de cerimonial, como todo, na área de guia de turismo. Aí eu me interessei pela área de eventos. É tanto que eu trabalhei muito. Durante a universidade, minha fonte de renda, acho que vinha de eventos. Eu fazia muito cerimonial e organização de eventos. Aí por isso que eu fiz essa seleção, passei e gostei. Tenho no currículo, hoje não atuo mais, mas gosto muito da área também. Gosto de viajar pra caramba, eu já viajei. Sempre que puder, sempre que eu posso eu viajo, hoje é mais difícil por causa das crianças, mas é uma área que tá aí no meu currículo para esse início de carreira. E algum destino, primeiramente, um destino assim na Paraíba que você pode indicar?
todo paraibano ou turista tem Boa que conhecer? pergunta. Rapaz, que pergunta boa, viu? Tem Tá muitos. perguntando pro técnico, né? Eu conheço a Paraíba. Não é vale areia, fantástica. tá? Não vale Não, areia, areia porque não. a areia já é muito conhecido, Bananeira Vou João falar semana que Vale. vem. Rapaz, porque assim, minhas raízes são ali. Minha mãe é de Gurjão e meu pai é de Aroeiras, duas áreas ali do Cariri, né? Eu diria Cabaceiras. Cabaceiras acho que é um. Todo mundo deveria conhecer Cabaceiras, porque tem o Lajedo do Pai Mateus, tem a questão que envolve o cinema paraibano, o cinema brasileiro, o Alto da Compadecida. É uma área belíssima. Hollywood não Uma área rural fantástica. Recentemente eu conheci Mataraca, que eu não conhecia. Acho que é um destino que vai estourar daqui a um tempo, porque tem muitas praias que já estão sendo exploradas. Eu acho que Mataraca ainda é bem selvagem assim, tem um potencial lindíssimo também, lá no litoral norte. E aí, primeiramente é bom citar que vem aí o futebol da Paraíba de férias em Cabaceiras. É. Eita, Botafogo para de jogar provavelmente Botafogo- agora, né? A gente vai estar de férias, vamos viajar pra lá. Vamos viajar pra lá. é. Inclusive, falando em Botafogo, você se mudou pra João Pessoa em 2020, não foi Isso. isso? E a gente tá vendo, na verdade, que João Pessoa ela vem crescendo muito. Como é que você enxerga esse crescimento? E assim, chegou a ser a capital citada nos últimos anos assim como em maior potencial de industrialização, potencial para hotelaria também. Como é que você acha que esse crescimento pode ajudar os clubes da capital? O Botafogo agora tem a sua SAF, dinheiro não é mais um problema. O time que é o problema, na verdade. Mas o Auto Esporte, o primo pobre, não vem muito bem das pernas. Como é que você acha que esse consumo do turista e do pessoal nativo pode auxiliar? Rapaz, eu acho que João Pessoa finalmente entrou no trilho, assim, né? É de fato o boom do momento. Você anda na cidade e encontra pessoas de vários locais. Eu gosto de andar com a camisa do time, né? Por exemplo, eu não escondo para ninguém que eu sou Palmeiras, né? Fora aqui da Paraíba. Quando eu tô com a camisa do Palmeiras, sempre chega alguém para conversar. Eu no supermercado um dia desse, aí a moça disse, se eu ia ser Palmeiras e Cruzeiro na época. O Palmeiras joga hoje, né? Eu digo, joga. Ela disse, eu não sou torcedor do Palmeiras não, mas eu gosto muito do Palmeiras porque o seu goleiro é da minha cidade. Aí eu disse, porque eu sei que o Everton, né? O Everton é de Rio Branco, no Acre. Sim. Eu disse, a senhora é do Acre? Ela sou. Eu disse, a senhora veio parar como aqui? Ela disse, não, eu vim passar férias uma vez, eu me apaixonei, eu digo, pronto, estou aposentado e vou morar em João Pessoa. Então, isso tem muito acontecendo. Mineiro, aqui tem muito mineiro. Gaúcho, eu tenho um racha da imprensa na terça-feira, mandar até um abraço pro pessoal que tá, amigos da imprensa, né? Eu acho que tem uns 10 gaúchos lá. Eu tava até brincando, é a maior concentração de gaúchos que tem fora do Rio Grande do Sul. Acreano também. Aqui tem muito acreano. Essa música que eu falei era do Acre, inclusive. Aí eu conversando com o pessoal, é uma cidade que você pega... A gente sempre falava que Recife era um polo de desenvolvimento, Natal muito forte no turismo e João Pessoa não ia. E no futebol é assim ainda, né? Que a gente vê o futebol de vários estados aqui perto se desenvolvem e o daqui não. Eu estou esperando que chegue esse boom, igual está chegando na parte econômica e de turismo de João Pessoa. Então a gente tem que... Eu acho que tenho certeza que a SAF que comprou o futebol do Botafogo pensou muito nisso. Viu que João Pessoa é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, a cidade, eu acho, proporcionalmente mais ganhou habitantes nos últimos 10 anos, né? Sim. De acordo com o IBGE. Recife, por exemplo, perdeu habitantes, João Pessoa ganhou. Então tem esse potencial e eles veem assim como um produto bruto a ser lapidado, né? Que eu até digo assim, como é que pode João Pessoa ter um único time praticamente, tem o Botafogo, tem o Auto Esporte, mas infelizmente se perdeu no caminho aí, né? Na CSP história. Também. O CSP que é mais voltado para ser um clube empresa. E como é que não é uma grande potência? Até hoje essa pergunta a gente se faz diariamente praticamente. Como é que a cidade não consegue abraçar o time e virar uma potência? Que se você olhar para todas as capitais do Nordeste, tem pelo menos 2 times. Sim. Aí eu digo que aí é um dos grandes problemas de João Pessoa. É a inexistência de um rival. Porque os 2 times rivais são de Campina. Exatamente, porque eu sou de Campina Grande e digo a vocês, o 13 está morto lá, o Campinense está morto. Mas qualquer coisa que surja, o tema futebol local tá aquecido. O 13 foi eliminado, foi uma péssima Série D. Aí o torcedor do Campinense bota a camisa. Aí amanhã tu é 13 anos, eu sou raposeiro. Aí tu vai, leva a camisa e tira uma onda e tal. Tá dizendo que tá morto, não sei o quê. O assunto nunca deixa de existir. Sempre tá aquecido. E tem a questão a gente comentou isso muito com o Cristiano e Matheus aqui na última entrevista, que são seus amigos também. Sim.
sobre a cidade abraçar. A gente viu, por exemplo, no maior São João do Mundo de Campina Grande, tem uma loja do Campinense e do 13. Lá da Aqui em João Lala. Pessoa, o Cristiano falou muito sobre isso. Eu vou até perguntar a sua opinião, se você Sim. concorda. A gente tá vendo um grande crescimento na cidade de João Pessoa, um boom, turista chegando e não tem uma ação de marketing na orla. O Tambaú tá lotado e não tem a loja que tinha em Mangabeira, que é o bairro mais popular de João Pessoa, né? Não tem mais a loja lá, voltou a ser do Cristo. O que a SAF diz ainda é que está estudando para ver onde é que vai fazer esse marketing. Você acha que isso faz falta? Acho que faz, mas eu compareci à festa de lançamento do Botafogo SAF, foi uma festa lindíssima, eu nunca vi nada do tipo aqui na Paraíba. Eu vi parecido quando a Pere Lima virou um clube empresa lá em Campina Grande, que Jailton comprou e tal, fez aquele boom, festa de lançamento, etc., mas o projeto se perdeu no meio do caminho também. Mas eu falei com o Felipe, ele disse que o grande desafio dele é esse. Ele sabe que tem um diamante bruto nas mãos, mas fazer o consumidor, que é o torcedor de João Pessoa, ter esse sentimento de pertencimento pelo clube. Trazer essas pessoas para o estádio e aos pouquinhos mudando essa cultura. É uma tarefa extremamente difícil, porque futebol não é como outras coisas, não, que você começa a adquirir gosto a partir de amanhã. Então, eles vêm fazendo esse processo, até trazendo ingressos baratos, praticamente R$5, para ver se o povo vai para lá e abraça o time. Mas é um projeto que eu acho que é um desafio tremendo. Mas assim, Mário, Eu sinto... tem a questão também, porque assim, quando a SAF entra no Botafogo, o que acontece é que os ingressos, pelo contrário, eles ficam mais caros, né? No primeiro momento. No primeiro momento, os ingressos ficam mais caros, as ações, elas parecem não ser voltadas ao povão, ao público do Botafogo, e agora com a campanha ruim, logicamente, em outros anos, como tiveram, ingresso a R$5. Como é que você acha que também tem que ser entendido esse desafio de fornecer um futebol de qualidade, porque o futebol é um produto caro, Sim. mas que aqui, por exemplo, na Paraíba, a gente não tem essa per capita necessária para deixar tão caro. Não tem como. Posso só complementar? É porque eu até comentei isso. Eu vejo, na verdade, acho que é um grande desafio para a SAF, para qualquer time que vai pegar aqui em João Pessoa. A medida do 2020 para cá, vou até pegar o tempo que você chegou. 2019 o Botafogo ganhou o Campeonato Paraibano, se tinha uma ligação muito grande cidade-Botafogo. Verdade. Aí veio a pandemia e esfriou. Aí vem 2021, chega Léo Moura, se eu não me engano, chega Léo Moura, Felipe, Paredão, bata trave. 22 bata trave. Depois de 2024, principalmente, o que eu vejo... Torcedor É que cansou. o torcedor tá largando. Soltou. Aí a SAF, quando eu vi a SAF movimentar mais. O jogo de estreia foi contra o Campinense, não é isso? Qual estreia? A estreia da Estreia SAF da oficial. SAF. o Galo chegou, tudo. Sim. Conseguiu colocar a gente no Almeidão, só que aí eu acho que isso só baixa mais ainda. Foi 4-0, acho que 4-1. Só isso. Jogão, todo mundo agora vem SAF. Só acreditando que eu acho que a SAF também já chega quando tá afastado da cidade do Botafogo. Muita gente fala, não vou torcer não, só perde, bate na trave, esse time tá amaldiçoado. E para completar, a outra perca de título em casa, né? Mais uma. Mas é aquilo. Porque existe uma torcida grande do Botafogo, mas ela está adormecida. Porque, naturalmente, quando você vai... Eu sempre digo que é um desafio dos clubes, né? Quando é mais fácil você manter o torcedor aqui perto de você, depois que o cara esfria aquele amor, para voltar, meu amigo, é dose. Aí existe uma torcida fiel e apaixonada do Botafogo, que é aquela média de torcedores que dá todo jogo, mas para avançar esse platô, o desafio é gigante. Porque são anos seguidos. O torcedor do Botafogo hoje ele não se contenta mais só em participar de uma Série C. Se ele não estiver brigando para subir, porque ele se acostumou, acho que são 13 anos do Botafogo numa Série C. 11, né? 11, né? 11. Enfim, 11. é mais de 10 2014, mas é mais de 10 anos. Então, 12 a partir que sobe da Série B. o cara cansou, ele não quer mais só... Porque você vai se adaptando à realidade, porque a gente viveu também outra época que o Botafogo viveu 10 anos sem título, situações bem difíceis, então hoje o torcedor já quer pular o patamar. Sem contar também que quando... Aí a gente vai entrar no tópico mais à frente já, mas quando a gente pega os times do Brasil em geral dominando a América do Sul, né, fica mais complicado ainda. Porque você tem uma disparidade muito grande. Ainda bem que hoje em dia, cada vez mais os dirigentes estão diminuindo esse pensamento que não tem que transmitir jogo. Por exemplo, o Jornal do Paraíba transmite jogo agora, Sim. a CBN transmite hoje, inclusive. É uma realidade muito boa, né? Ainda bem que está começando a se incentivar essa transmissão, porque antigamente, até hoje, tem alguns dirigentes que falam, não, transmitir na TV o povo não vai pro estádio.
E é uma Ainda tem questão, essa cultura, e né? é uma questão cultural mesmo. Tem muito dirigente que pensa assim ainda, mas não. O cara que é torcedor mesmo, ele vai. Você vê Série A, os clubes, jogo Lotação. transmitido. Santos e Vasco foi transmitido TV aberta ontem. Em São Paulo, que não é nem a cidade do Santos, né? E deu mais de 58 mil pessoas. Isso. E também tem a questão de expansão da marca, né? Porque a SAF ela vem justamente com esse diamante bruto. É. Você pensa no expansão, o Botafogo ele já domina, na verdade, né? Ele é o clube que realmente, assim, você pensa na Paraíba, Botafogo da Paraíba. É o primeiro clube que vem à mente. Mas ele tem potencial de rivalizar com o Pernambuco, com o Natal. E eu digo a você, o Botafogo está com a SAF agora, primeiro ano e tal, é complicado, mas se 13 Campinense e companhia não acompanharem o nível de organização que é uma SAF, porque a gente está acompanhando meio que distante, né, um pouquinho, mas a gente vê o nível de profissionalismo que o cara coloca. Se manter esse modelo associativo, a tendência é do Botafogo dominar, acho que daqui para 10 anos aí à frente, com tranquilidade. Porque você vê, ano após ano, 13 Campinense, eu digo porque são os maiores, né, no nível ali do Botafogo, com muita dificuldade de fazer um time limitadíssimo, por exemplo. São times limitados e com muita dificuldade. E hoje em dia não se faz mais futebol, né, como fazia antigamente, que chegava 2, 3 abnegados que tinham dinheiro, aí se juntavam ali, faziam uma cota com outros torcedores, montavam um time e faziam um campeonato paraibano. Hoje em dia ninguém quer colocar mais seu patrimônio no clube de futebol para fazer isso. Então, se não mudar para esse modelo associativo, sair desse modelo associativo para um futebol mais profissionalizado, a tendência é Botafogo, Serra Branca, que é um clube empresa e etc. E o Souza, porque não é um clube empresa, mas funciona como uma empresa, que tem praticamente uma pessoa central ali, que é o Aldeone, que ele manda e desmanda e está tudo ok. Não tem a pressão da torcida do tamanho que tem o 13, o Campinense e o Botafogo. Abraça. A cidade abraça, é tudo mais tranquilo. Então, eles precisam urgentemente mudar de patamar. Mário, voltando agora um pouquinho, falando da sua vida também, queria entender que a gente acabou pulando, obviamente o assunto estava interessante, mas como é que foi essa mudança na sua vida de sair de Campina Grande para João Pessoa? Você sentiu a mudança? Como é que foi? Eu sempre fui muito presente aqui em João Pessoa, né? Pela proximidade de Campina Grande e João Pessoa, mas partiu de uma grande mudança dentro da Rede Paraíba de Comunicação, né? Houve um momento em que a gente, em Campina Grande, tinha toda uma programação local voltada para Campina Grande, na TV Paraíba, onde pega 70% do estado. Para quem não sabe, a TV Paraíba, a Paraíba tem 2 filiadas, né? A TV Paraíba, que pega 70% do estado, e a TV Cabranca, que pega faixa litorânea, que pega 30% do território paraibano. Então, lá a gente tinha Globo Esporte só para a TV Paraíba, JPB1, JPB2, e o Bom Dia Paraíba com uma janela para Campina. Houve essa mudança de estratégia, onde o Globo Esporte ficou estadualizado, o JPB1 também, e surgiu a necessidade, através de mudanças de membros, de Denise receber o convite de vir para cá. Só que a gente já era casado, né? Aí eu vim primeiro para Rádio CBN, como eu já tinha esse know-how aí de trabalhado em rádio e tal, gostei muito da experiência, a Rádio CBN é importantíssima. E assim que aparecesse uma vaga dentro da equipe de esportes, que foi fortalecendo através do trabalho de Expedito Madruga, que eu acho que é um baluarte hoje no jornalismo esportivo da Paraíba, o espaço que ele conseguiu abrir com transmissão do campeonato, fortalecimento da marca, de lutar e batalhar pelo esporte. É um cara que certamente está na história aí, daqui a 200 anos vamos falar nele, com certeza. Quando surgiu, o Expedito já me conhecia, de 10 anos eu trabalhando lá em Campina como editor e tal, que lá a estrutura é muito mais reduzida, a equipe, todo mundo meio que faz tudo, era editor do Globo Esporte lá, mas eu era editor do Bom Dia Paraíba, também do JPB1, ajudava na produção, edição, reportagem, fazia um pouco de tudo, né? Aí, quando vim para cá e fiquei esse tempo na CBN, quando surgiu a vaga, já migrei naturalmente para a equipe de esporte mais uma vez, e hoje eu acho que a gente vive o melhor momento dentro do jornalismo esportivo, dentro da Rede Paraíba de Comunicação, porque, de fato, foi trabalhado muitos projetos, uma editoria muito fortalecida hoje, que tem projetos especiais aí durante o ano todo,
E que culminou hoje em dia do quê? Com o Globo Esporte todo local, né? Que é um avanço, uma conquista da gente, também não é fácil. É uma cara mais local, mais próxima do povo paraibano, trazendo as notícias não só do futebol paraibano, do esporte paraibano, como também do esporte brasileiro. E como é que foi que você conheceu o Denis, sua esposa? Porque é interessante que é um casal, vocês trabalham juntos, bem, Sim. assim, não na mesma área, né, mas ela tá apresentando o JPB2 e você tá ali para o Globo Esporte logo em seguida. Como é que você conheceu o Denis e como é que é dividir esse espaço assim com ela? JPB1. É JPB1. JPB1, perdão. É o do almoço. É que eu contei o Bom Dia Paraíba com o JPB1. Foi. Rapaz, eu conheci Denise quando eu entro na TV Paraíba em 2010, como estagiário. Eu fiquei 2 anos de estagiário. Denise era repórter já lá em Campina Grande, né? Ela surgiu pro jornalismo em Campina Grande também. Foi estagiária e depois repórter e depois apresentadora. Conheci Denise, eu entrei como estagiário e ela como repórter. Eu era estagiário do jornalismo. Lá em Campina não tinha estagiário só do esporte. Eu abracei o esporte porque eu gostava e tomava conta das pautas de esporte, mas era do jornalismo, do geral, né? E Denise era a repórter da manhã, eu era o produtor da manhã, que chegava desde o Bom Dia Paraíba, apurava as notícias e passava para ela fazer todo o processo de reportagem. E foi nesse contato, eu acho. Depois de 1 ano, ainda como estagiário, a gente começou a ficar mais próximo e tal. Aí durante um São João aí, numa festa lá em Campina Grande, a gente ficou a primeira vez, né? E nosso padrinho Carlos Siqueira, que é o chefe de redação até hoje lá, apresentador do 2, abençoou o nosso relacionamento e graças a Deus é muito tranquilo. A gente nunca misturou, porque era uma grande preocupação, não só de Siqueira, como da empresa, de qualquer empresa, de ter relacionamento dentro dentro do mesmo ambiente corporativo, né? Mas a gente nunca misturou, sempre foi muito tranquilo, a gente nunca levou problema de casa para o trabalho e foi amadurecendo, né? Tanto, aí depois a gente oficializou o namoro e depois em 2016 a gente casou. Inclusive, e hoje em dia, Carlos Siqueira é padrinho de casamento da gente lá, ele é uma pessoa fantástica, a gente tem a maior admiração e carinho. E hoje a gente tem 2 filhos, né? Já estamos aí, né? Acho que a gente namoro desde 2011, né? Então daí 14 anos já que a gente tá junto. Coisa bonita. E hoje tem a Malu e o Daniel, não é isso? Isso. Você falou que a Malu vai com você pro estádio, você incentiva ela a gostar desse muito também? Meu sonho é que ela fosse, sei lá, goleira de futebol. Mas quer que ela fosse jornalista? Não, pode ser também, eu não vou impedir não. Mas assim, eu vou tentar dar todas as opções para ela. Assim, por exemplo, aqui é muito forte em vôlei de praia, né? Sim. E eu amo vôlei de praia também. Eu jogo vôlei também, né? Inclusive tá para ter aí o próximo evento aí do estado, né? O Paraíba Beach World Games, algo assim. E eu levo também, ela já levei todos os anos para assistir. Eu digo, como aqui é muito forte no vôlei de praia, eu queria que ela fosse jogadora de vôlei de praia. Eu vou incentivar, né? Assim que puder botar na escolinha, eu vou botar ela na escolinha de vôlei de praia, de futebol, para tudo, ela experimentar tudo. Não só com uma obrigação de ser um atleta, sim, mas ela ter a opção de vivenciar aquilo. Que eu digo, uma das frustrações da minha vida é não ter vivenciado na essência essa questão do atleta, que eu gostava. Eu joguei futsal em Campina Grande, aí eu participei de festival. Aí, tipo, eu jogava na escolinha do Meninão, que é como se fosse o Ronaldão daqui, tem um Meninão em Campina Grande. Tinha para mais de 70, 80 alunos na minha categoria. Aí, para o festival, a competição maior que tinha de futsal em Campina, o professor escolhia 12. E eu tava entre os 12, então hoje eu pensando, rapaz, eu tinha um certo talento para coisa. Só que era tudo intuitivo, tá entendendo? Aí depois fui jogar, tentei basquete ainda, mas basquete eu também desenrolava bem, mas faltava alguém. Era só assim, meu amigo tá jogando basquete, bora comigo, bora. Aí eu ia, aí passava 3 meses treinando, aí depois sumia e tal. É amante também do basquete? Gosto do basquete. Gosta de acompanhar? Qual a franquia? Qual esporte você não, mas aí eu não sou conhecedor do NBA, não. Eu sou torcedor do basquete Unifacisa, tu acredita? Mas tá correto, temos que apoiar. É um dos negócios mais fantásticos. Para quem está em Campina Grande, em João Pessoa, vá assistir um jogo do basquete Unifacisa. Acho que é um dos meus grandes sonhos, porque assim, eu sou entusiasta da NBA, eu não acompanho muito a NBB. Mas o Unifacisa. Não, mas eu. Mas isso que eu ia falar. Eu não acompanho o NBB, mas eu acompanho o Unifacisa. É outro nível de basquete. Você não vai com a exigência do. É um basquete diferente. Mais lento e tal. É um basquete com regras diferentes. Pronto, exatamente. Mas
aquele contexto, o cenário, a torcida, é outra torcida diferente do futebol, por exemplo. Meu amigo, o ginásio lotado, tanto que sempre é assim, que eu acho que lá cabe 900 pessoas. Diego Gadelha, etc. Eu acho que eles se arrependeram depois de ter feito um ginásio tão pequeno, porque eles fizeram um negócio universitário e a cidade abraçou, tomou uma proporção que todo mundo em Campina Grande já foi um dia assistir o basquete. E é bom. Eu sou defensor, sabe de quê, inclusive? A dica aí do pessoal. O basquete unifacisa pegar 2 ou 3 jogos da temporada, que acho que faz 20 em casa, trazer para um Ronaldão da vida. Seria bom. Só para o pessoense ter a oportunidade de E Eu conheço abraça. muita gente que viaja pra ir assistir. E Muita gente abraça. gosta de basquete Eu que sou vai. defensor que trouxesse 1 ou 2 jogos da temporada aí estratégico para cá, para ganhar mais adeptos aqui também. Seria interessante. Mas, continuando na pergunta do Gustavo, teria mais algum esporte assim que você... se não fosse o futebol, eu acho que dava aqui também. Ou que você Eu acho pelo que menos você acompanha ainda. que você tem um hobby assim de acompanhar. Não, o vôlei de praia gosto muito do vôlei de praia. Até tem uma pelada aqui que a gente chama, que eu fazia na Praia do Cabo Branco, que hoje os meninos estão jogando na quadra agora, mas é longe demais. Para mim, eu moro aqui entre o Tambiaí e o 13 de maio, e a pelada é lá no Funcionários, aí é 7 da noite, pega a hora que as crianças estão dormindo, eu deixei até de ir. Mais um abraço ao pessoal da pelada lá, qualquer dia que der eu volto. Eu sempre digo assim, por exemplo, eu estou tentando voltar para academia agora, né? Mas não gosto de academia de jeito nenhum. Mas se for para me chamar, vamos jogar vôlei hoje, aí eu vou. Se for amanhã, basquete, eu vou. Futebol na outra. Eu gosto de competição, assim. Corrida de rua, por exemplo, eu só gosto de correr no dia da corrida, mas treinar para corrida eu acho chato demais. Porque a festa do dia, assim, tentar chegar antes é bom, mas eu dou o maior 10 para quem treina corrida de rua, viu? Porque você tem que ter um equilíbrio, um autoconhecimento assim. Quem veio E é uma aqui que modalidade- corre, inclusive fez a maratona, foi Juliana Bandeira. Foi, E a Juliana modalidade Bandeira. tá crescendo, né? Muito, A modalidade muito. tá crescendo Aqui em João muito. Pessoa, se você for ali na orla de manhã, É o que é mais impressionante. É muito, muito bom. Eu gosto do contraste que tem na sexta-feira, que às vezes tem um pessoal voltando de festa na cervejaria Voltando e da aí o festa pessoal na cervejaria. correndo. Mas hoje em dia eu não iria mais acordar de madrugada, não, viu, pá? Eu já acordei muito de madrugada para ir jogar bola, mas depois que a gente tem filho, a gente dá um eu valor, sou acordar mais cedo, Eu sou mais da tarde um parte que tá pouquinho. sentado ali na cervejaria, vendo o povo É correr. bom Eu também. sou da parte que parei de ir na cervejaria e preciso voltar a correr. Mas, inclusive, Mário, você já falou sobre a galera da pelada do vôlei, a galera da pelada do futebol. E como é que foi se formando essas suas amizades no jornalismo? Essas amizades, assim, tanto de Campina quanto de uma pessoa, quem sabe, de fora. Como é que você viu aí que essas amizades se fortaleceram? E quem são, assim, as grandes pessoas que acompanharam a tua trajetória? Rapaz, a gente vai conhecendo muita gente. O bom do jornalismo é isso, porque não tem rotina no jornalismo, né? Você conhece pessoas diferentes todos os dias. Eu tenho contatos do futebol que até hoje tem uma relação, né? E no jornalismo também é diferente. É tanto que minha esposa hoje é do jornalismo, meu padrinho de casamento é Carlos Siqueira, que é do jornalismo. Mas só que assim, quando a gente sai de uma cidade, isso é na escola, na universidade. Tipo, você disse que seus amigos da universidade eram meus amigos. Você vai ver, quando se forma, cada um vai para a sua vida, o ciclo muda. E eu sou muito tranquilo com relação a isso. As amizades é do mesmo jeito. Você mudou de cidade e tal, naturalmente o ciclo dá um esfriado e tal. Algumas pessoas ficam. Eu tenho amigos em Campina Grande que, por exemplo, Livingston e Itália, é um casal que é muito amigo da gente, a gente gosta demais. Eu e Denise, a gente conheceu eles numa reportagem do São João. Era assim, um casal que se conheceu durante o São João e que virou casal e depois casaram por conta daquilo. Aí a gente foi contar a história deles, né? Eu produzi a reportagem, fui com Denise no dia, Denise foi fazer. E Alexandre Tan, que é um cantor em Campina Grande, estava tendo um show nesse dia que eles se encontraram e viraram um casal. Nesse dia, acho que eles se encontraram, começaram um relacionamento e são casados até hoje, têm 2 filhos, né? E desse dia, dessa reportagem, até hoje a gente é muito amigo. Eles estão com 2 filhos. Quase parecido com a história de A vocês, gente né? tem 2 filhos, tipo, a gente passa assim um mês sem se falar, 2 meses, mas de repente se encontra aquela alegria. Fui pro aniversário do filho dele, eles vêm pro aniversário do filho da gente, apesar da rotina difícil. Alexandre Tan, que também foi nessa reportagem, até hoje a gente é muito amigo, então coisas que só o jornalismo consegue proporcionar. Também Forma casais, viu? Jefferson e Vanessa também, que é outro casal
eu já também fui empreendedor, né? Tá pausada essa Tá, veia. tá. A gente Essa ficou veia, sabendo. essa Amor de veia. troféu, não é isso? Trudel. Trudel. Tá pausado esse projeto da minha vida, mas pretendo voltar. Eu tive um sócio em Campina Grande que também foi através do jornalismo, que eu conheci e tal, e a gente é amigo até hoje. Foi uma sociedade que deu muito certo, graças a Deus. Mas o negócio foi pausado por conta da pandemia, mudança de cidade, etc. Que, se for falar mais pra frente, aí eu explico. Dentro do GE hoje em dia, você tem amigos assim, pessoas que você é mais próximo? É sempre muito cíclico também, sabe? Porque, eu tô há 15 anos, né? Eu passei já por diversas parcerias dentro da TV Paraíba. Há 15 anos no GE ou na TV Paraíba? Na TV Paraíba, na Rede Paraíba, né? Como todo, 15 anos, né? Mas a maior amizade foi o padre de casamento da gente, Carlos Siqueira. Cristiano Sacramento, por exemplo, é uma amizade que veio agora há pouco, de 1 ano, mas eu tenho uma super afinidade com ele. Matheus, que é estagiário, eu gosto muito da amizade estagiária, porque eu sou um eterno vibrador com minha profissão, né? Eu gosto, eu sou empolgado, e quando eu perder essa empolgação, eu tento ir para outro lugar na minha vida. Então, o estagiário chega com aquela gana de aprender, aquela vontade. Então, eu fico muito próximo dos estagiários. Ele vai ter pegadinha com o Matheus. Vocês viram aí. Cisco, que é o supervisor do esporte hoje, também é um amigo meu. Eu fui padrinho de casamento dele, inclusive, recentemente. Pessoa da melhor estima. Ele e Janine, um casal que a gente gosta muito. Então, todo mundo tem um ciclo. Tem uns ciclos que vão se esfriando, mas não perdem aquela amizade. Tem aqueles que vão ficando mais fortes no momento. A questão que fica é, se na pelada for pro time diferente, como é que fica a amizade? E se não passar de fase na taça imprensa, como é que fica a amizade? Mas você está dizendo aí não que trabalha comigo, né? Com os amigos da imprensa de uma forma geral. Eu tenho amigos também da imprensa de uma forma geral. São um pouco mais distantes, mas a gente ficou... porque futebol é peso, né? Se não passar, fica meio... A gente perdeu para um time, afinal... E tem uma coisa histórica. Nessa última taça imprensa, a gente fez 4 jogos. Foi refugiados, né? Foi refugiados. Não ganhou nenhum. A gente não ganhou nenhum jogo. Mas foi para a final. Mas a gente não perdeu nenhum jogo também. Porque foram 4 empates. A gente foi aquela Suíça da Copa, acho de 2018, acho. Que a Suíça foi eliminada sem perder nenhum jogo. A gente... Vice-campeão o time da gente era extremamente limitado, porque perdeu a coordenação. Danilo Alves era o coordenador da equipe, ele saiu para a coordenação da Taça Imprensa, a gente perdeu aquele cérebro ali e tal. A gente botou o time nas últimas, mas com muita garra. Na semifinal a gente tinha dois reservas só contra o time da Correio, né? E na Correio a gente tem muitos amigos também. Mas a gente segurou mesmo. Foi uma pressão do tamanho do mundo. Os caras chutaram todo lado, pegando bola e a bola para fora. Ainda teve aquela falta de Pedrinho que o Germano pegou com... Ali foi a final. Quando o futebol da Na final a gente teve um jogador expulso com 5 minutos de jogo. O Magno, o centroavante da gente. 5 minutos de jogo foi expulso. Aí tomou um gol logo depois. De Cógenes, né? Foi um gol assim de Cógenes. Cógenes, o melhor chutador da competição. Aí teve empate. Aí eles tiveram um jogador expulso já no fim do jogo, nos minutos finais a gente empatou o jogo. Aí foi pros pênaltis. Tu ainda pegou 2 pênaltis, foi? Não, peguei na semifinal. Na final eu não peguei nenhum não. Os cobradores deles foram bem, porque a trave lá no Arena Valentina, botaram a trave do tamanho do campo oficial, gigante a trave, mas o campo é redução. Tanto dava 5 passos, você estava na linha lateral. É a trave do tamanho do mundo. Um pênalti lá, eu não sou goleiro profissional. Não... Bicho, bateu um pouquinho aqui e você não chegava, não. A gente tem um vídeo aqui de um goleiro reserva. Eita, Sacramento. Sacramento foi... Ei, Mariola, tudo bom, meu irmão? Recentemente, eu estava lembrando, né, que fomos entrevistados também pelo Futebol da Paraíba, recebemos ótimas referências, né, sua com relação à nossa trajetória, mas chegou o momento, né, talvez de também retribuir essa parceria, essa amizade, esse carinho. Como você mesmo falou durante o episódio em que eu fui entrevistado, né, a nossa relação ela passou a ser constituída, né, antes da minha vinda aqui para a Rede Paraíba, né, com base de muito apoio, de muito incentivo seu também. Você dizia: Sacramento, você tem que ir para lá, você tem que ir para lá. E quando aconteceu o convite, né, foi de uma grata surpresa saber também que tinha um dedinho do Maraguiá por trás de tudo isso, né, no sentido da torcida, né, e a gente até não tinha uma relação
que a relação que nós temos hoje, né, de muita proximidade. Eu acho que Mário é um cara muito, muito humano, que vem de uma família muito boa, né? Sou muito fã da mãe dele, fã da esposa também, da Denise, do sogro, da sogra, né? Eu acho que a gente tem hoje uma relação que vai além do convívio profissional. E eu sempre falo muito com ele que eu acho que quando a gente abre a casa, eu acho que a nossa casa é um lugar muito sagrado. Quando a gente abre a nossa casa, a gente abre também o nosso coração, né, para a intimidade do outro, para que o outro possa conhecer um pouco mais sobre a gente. E Mário fez isso, né, um cara que adora abrir o coração, né, sempre muito receptivo com as pessoas, e comigo, com minha família também não foi diferente. Então eu queria dizer que eu gosto muito de você, cara, que você seja muito feliz na vida, pode contar comigo. Obrigado pela parceria, obrigado pelos bons momentos, né, já vividos. Mário é um super pai, a gente faz programação com as nossas filhas juntos e é um grande profissional, né? Eu digo sempre, é um baita operário para a Rede Paraíba, né? É o cara que pensa o Globo Esporte, tentando abarcar o máximo possível de assunto, de conteúdo, de público, e eu acho que a nossa relação ela só tende a se aprofundar, né, com o passar do tempo, porque eu acho que a nossa energia é muito parecida, a gente se bate de verdade, a gente discorda e concorda e dá risada também sobre isso, né? A gente gosta muito de brincar com as pessoas sobre a vida, né? Refletir também sobre assuntos que são pertinentes à vida, e eu quero te desejar, meu irmão, uma jornada, né, de muito ouro pela frente, né? Que você colha os louros que você está plantando com esse cara verdadeiro, né, que você com um cara que assume falhas, que celebra conquistas, um cara que distribui carinho e amor para os que te cercam. Forte abraço, meu irmão, foi uma honra danada estar aqui falando sobre você nesse momento que é tão especial, né, momento de homenagem também para você. Tamo junto, já falei demais. Valeu, Mário. Eita, Cristiano Sacramento. Ele tem um apelido lá, mas não vou contar o apelido dele, não. O horário não permite, não. Eu digo nos bastidores pra vocês. Já tem outro vídeo, mas... Ei. Vai chorar também. Não, eu sou ruim de chorar. Mas tá tudo bem. Minha esposa sempre diz, rapaz, você tinha que chorar mais, porque eu acho que minha trajetória também, assim, a sociedade machista que a gente vive, acho que foi muito reprimida essa questão de demonstrar sentimentos, né? Nós homens, a gente às vezes foi criado com isso, às vezes eu sou durão para chorar. Mas Sacramento, só foi no arremate desse vídeo aí, é uma grata surpresa. E há uns 2, 3 anos, toda vez que tinha uma vaga lá na TV, eu dizia a Expedito, vamos trazer Sacramento. Toda vaga que surgia. Foi tentado uma outra vez, não tinha dado certo. Dessa vez, há cerca de um ano, acho que ele completou um ano de TV. Completou um ano quando veio aqui, dia 12 de agosto. Chegou lá para ser chefe de produção, ele saiu do vídeo, etc. Ficou assumindo a CBN na parte esportiva. Mas eu sabia do talento dele, etc. E Deus abre os caminhos, né? Hoje, ele assumiu a apresentação do Globo Esporte e eu tenho essa grata surpresa de trabalhar com uma pessoa da melhor qualidade, do espírito bom. E eu digo assim, ele disse aí, é verdadeiro. Tem uma característica, Gustavo e Joaquim, que me pauta durante esses 15 anos de vida. Eu sou pra cima, gosto de vibrar e tal, e etc. Mas eu levo para mim a sinceridade. Com quem eu trabalho, eu sou super sincero. E às vezes até atrapalho, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir a sinceridade, né? Mas eu acho que eu tenho para mim a grande pauta da minha vida, tudo é pautado na justiça. Se é justo tal situação, eu chego lá, eu digo para Sacramento, para meus amigos, Matheus e etc. Que Matheus, estagiário, recentemente a gente pega cada pacapá. Principalmente porque ele é flamenguista chato. Ele insiste, dois flamenguistas chatos. Mas, enfim, em discordâncias, porque eu chego... Eu sou aquela pessoa na frente deles e na frente de... Jamais você vai me ver um Mário falando pelas costas, algo que eu não falaria pela frente. Então, é isso. Meu lema de vida é vibrar e tal, mas o que é certo, o que tem que ser dito e etc. Porque tem muita gente que tapinha nas costas na frente e por trás. No jornalismo não é diferente, né? É uma área que trabalha muito com ego, as pessoas com ego. Eu já fui do vídeo. Hoje em dia, a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi ficar só no bastidor, porque eu acho que o trabalho de operário ali tem mais a ver com minha cara, sabe? Então a gente trabalha com isso. Eu digo para todo mundo, ó, você, quando tá certo, eu sou o cara que elogia e tal, mas se estiver errado, eu chego, ó, isso aqui não tá legal e tal, e etc. E acho que é por isso que eu tenho essa longevidade ainda. Eu sou jovem, né? Mas 35 anos, mas é o que tem pautado a minha
a minha década trajetória, e meia já. a trajetória até aqui. Meu chefe hoje, expedito, coordenador de esporte, ele disse que eu tenho uma característica, é o sincericídio às vezes. Se eu chegar e dizer, Gustavo, essa TV aqui tá desligada, ó, não sei o quê. Não era para estar ligada, não, pro Mário Aguiar tá aqui, era para estar ligada, né? Mas deu errado aqui hoje. Mas aí ele disse, bicho, tu é sincericídio às vezes e tal. Aí eu digo, mas às vezes eu digo assim, faz parte da característica e da trajetória. Tá em mim, eu tento às vezes equilibrar isso também, porque tem um quadro até acho no Fantástico era o Super Sincero, né, que eu não conseguia conviver, mas eu digo assim, se for dentro de uma justiça e sem fazer mal a ninguém, só para evoluir, às vezes um amigo, você quer dar um conselho, etc. A melhor coisa que tem é pra ser sincero, né? Transparente. E o futebol da Paraíba está aberto a qualquer sinceridade que você tenha para nos passar. Sim. Mas, falando sobre o Cristiano, ele chega na Rede Paraíba. Depois de narrar na Copa Nordeste. Depois de narrar a Copa Nordeste, experiência como grande narrador, né? Grande narrador. E como é que foi essa decisão, junto com o Expedito, com a saída de Danilo, dele ser o novo rosto agora do Globo Esporte Paraíba? Rapaz, sobremesa, né? eu vou uma curiosidade para vocês. Eu saí de férias em julho. A gente teve uma festa da comemoração do Ibope, que a gente ganhou mais uma vez. Desde que eu tô aí, eu nunca perdi um Ibope no Globo Esporte, né? Graças a Deus e a audiência do público paraibano. A gente, mais uma vez, líder de audiência, líder quando se fala em esporte, líder no horário também, que a gente não concorda com o programa esportivo no horário, mas líder no horário também. A gente fez a festa de confraternização numa noite, num restaurante aqui. Eu saí de férias, no outro dia teve a notícia, né, que Danilo estava indo para outra emissora e etc. Aí eu já falei, eu digo, caramba, bicho, e agora, não sei o que. De férias eu não podia nem estar falando muito sobre o assunto, eu ia viajar e etc. Mas eu já deixei lá. A gente tinha dois bons nomes, né, para substituir. E eu digo, Expedito, Cisca, etc. Eu disse, minha posição é essa. Eu acho que a gente tem que privilegiar quem está aqui, que é Cristiano e Juliana. Para mim, qualquer um que assumir, eu acho que a gente pode dar oportunidade, porque são duas pessoas que têm um potencial muito, muito grande. E eu acho que a gente tem que investir que tá aqui. Não precisa trazer ninguém de fora, não. Tanto que a decisão foi acertada. E a gente está aí nesse projeto porque é assim que Cristiano... não foi uma decisão tomada por mim, que eu não tomo essa decisão, foi a decisão de Expedito, Cisco e a editora-chefe Tatiana, mas tem meu respaldo total. Foi uma decisão muito acertada. Cristiano é um cara de grupo, um cara simples, humilde, tem potencial para crescer muito, que eu digo que ele é um grande narrador. Meu objetivo é fazer Cristiano. Vocês viram o Cristiano no bastidor aqui, né? Eu digo, você tem que ser isso aí no vídeo. No Globo Esporte é solto, é espontâneo, é alegria, tiração de onda e etc. Eu acho que ele vai evoluir muito e já caiu no gosto do público paraibano. Já temos os refrescos. Ele já caiu como nosso grande narrador, que eu acho que foi uma grande conquista para a gente, narra excelente, aquele vozeirão. E eu gosto da narração como ele, que é uma narração cadenciada, que você entende. Eu não gosto daquela narração firulada demais, não. Tem que ter um molhinho, né? Que ele sabe dar um molho, mas que a gente entenda. Eu gosto de assistir. E acima de tudo é nosso. É nosso. É nosso. Pois bem, tem outra notícia aqui de um rapaz que foi enganado por você. Matheus, outro vídeo aqui. Também veio aqui junto e obviamente que eu ia pedir. Você mandou pros dois, pra ser justo. E ele acerta antes que a gente mostrar, né? E aí, minha gente, tudo bem? Tô passando aqui para parabenizar pelo grande convidado de hoje, um grande jornalista, um grande conhecedor do futebol paraibano, um enorme pai, um grande amigo. Mário, nosso Mariola, como é conhecido, um cara fenomenal, um cara que sempre me abraçou muito, desde quando eu cheguei aqui na TV Cabo Branco, então eu sou muito, muito grato a esse cara fantástico, e tenho muito carinho por ele, um amigo que mora aqui, ó, no coração. Mário, conta comigo sempre, meu amigo, para o que você precisar. E eu queria que Mário contasse de onde é que surgem as mirabolantes ideias de Mário, porque como vocês sabem, ele bolou aquela de Maicon Leite. Pra mim, tem uma também da sexta de fim de ano. Enfim, tem tanta loucura nessa cabeça, meu amigo. Valeu, pessoal. Um abraço. Matheus, Você gosta de fazer algumas peças. Eu tenho uma hiperatividade dentro de mim, né? Mas eu gosto de animar o bastidor. Quem trabalha comigo sabe que a gente ri o dia todo. Todo fim de ano a gente recebe a cesta de fim de ano lá, né? Da Rede Paraíba de Comunicação. Uma cesta bonita, boa, cheia de... Vem azeite, vem vinho, queijo do rei, não sei o quê. E quando o Matheus chegou, a gente ficou dizendo, rapaz, será que vem para os estagiários esse mês? A gente sabia que vem, né? A gente sabia que vem.
Mas, rapaz, não vem não. E ele dizendo, tem que vir, que é o trabalho igual aos outros, não sei o quê. Ele passou uma semana agoniado, a gente dizendo que não vinha, não vem. Porque ele é só um pouquinho ansioso, tá? Ele é muito ansioso. Eu digo a ele, você tem que botar essa ansiedade no lugar. Aquela divertidamente, se a gente visse a cabeça de Matheus, ou da ansiedade, era vibrando lá. Aí, chegou o dia das entregas. Aí a gente disse, vamos esconder a caixa de Matheus. Aí a gente pegou uma caixa aleatória lá de papelão. Aí tava escrito não sei o que, acho que era DVD, sei lá. Aí a gente botou uma fita bem peba, aquelas fitas marrom, e botou 2 pacotes de cuscuz dentro. 2 pacotes de cuscuz. 2 pacotes de cuscuz e um... Isso é uma cesta boa. 2 pacotes de cuscuz e um panetone, bicho. Aquele panetone mais peba que tinha, de R$5. Dentro da... E ele acreditou? Acreditou. Dentro da cesta da gente vinha o cuscuz também, que vem muito produto São Brás, né? Eu amo cuscuz, inclusive. Mas a gente botou os 2 pacotes de cuscuz só e o panetone. O panetone a gente arrumou fora, inclusive. Aí botou lá e botou para Matheus, um negócio bem assim... Bem feio. Aí, quando ele chegou, que ele viu a cesta em cima da mesa dele, a cara de decepção, ele disse... Aí ele abriu, aí disse... Puta, 2 cuscuz, bicho. Foda, não sei. Isso vai... E eu sou o quê? E eu sou o quê? Eu não valo nada. Ele ficou revoltado, bicho. Ele passou. E a gente segurou, mas, bicho, pelo menos vê o cuscuz, que os outros caras não ganhavam nada, não. Isso é um absurdo, não sei o quê. Bicho, a gente segurou o dia todinho, ele achando que tinha ganhado só o cuscuz. Isso aqui eu vi que caiu com o Cristiano também. Então, Foi. Cai com todo mundo, tá tranquilo. Aí, bicho, foi engraçado. Mas, Matheus, eu acho que foi uma das gratas surpresas que... talvez o Pedro Alves, eu acho que é um jornalista fantástico, né? Ele é inteligente também, ele gosta de sabe tudo. Eu gosto muito de conversar com ele sobre assuntos da Paraíba. Tudo que ele fala, eu entendo um pouquinho, eu falo, ele entende. Mas Matheus é uma grata surpresa, porque ele tem um feeling assim para o site. Ele tem pautas nacionais que dão um pico de audiência. Às vezes a gente tá naquela metinha ali, aí disse, não, mas Matheus vai tirar uma matéria aí para bater a meta. A gente tem metas, né, no site também, que é aquela matéria que foge da rotina. Às vezes ele também dá umas como é titubeada, né? Às vezes ele pega uma pauta que ele aposta, gasta uma semana, eu digo, Matheus, isso aí não vai dar acesso, não. Ele vai, fez um dia desse aí, quantos quilômetros cada time do brasileiro tinha andado. Ele fez a conta de cada viagem de time. Pelo amor de Deus, passou uma semana moendo nessa pauta, mas a maioria acaba dando certo. Agora, aproveitando aqui, eu queria E saber... outra coisa também, ele é o torcedor Flamengo. Eu não falo mais sobre futebol com o Matheus, porque ele é o flamenguista mais chato que eu conheço, bicho. Ele e Cisco. Cisco ainda eu falo, porque Cisco é... Seu padrinho também. Mas Matheus a gente não fala mais não, porque Matheus, além de ser chato, ele fica brabo. Você já se conheceu na final de 21? Não, ainda não, porque ele tinha se lascado. Ele tinha entrado em depressão também. Ei, às vezes eu digo a um menino, eu vou no privado, eu vou jogar armadilha, né? Aí eu jogo armadilha, porque, meu amigo, aí o flamenguista, eita, meu, aí eu jogo armadilha, aí como pirado, não sei o que e tal. Aí eu trabalho arrodeado de flamenguista. Agora eu queria, aproveitando a pergunta dele, como é que funciona a sua cabeça, eu queria, por favor, que você explicasse a história do papel de Malcolm Leite. Malcolm Leite foi... Porque ali... a gente entrevistou ele e até mostrando para a nossa audiência, ele fez uma reportagem, Matheus Aquino fez uma reportagem falando. Mas ele ficou preocupado, né? E aí ele falava que foi um fracasso. Malcolm Leite fracassa em mais uma tentativa de retorno para o futebol, acho que era algo Foi assim. esse o título, que segundo ele foi Cadu que colocou. Foi. E esse senhor aqui... Aí eu vi toda a movimentação, ele muito preocupado, eu disse, rapaz, eu tenho que pegar Matheus. Ele estagiário verde ainda, com medo de tudo, eu digo, rapaz, pode dar um processo esse Matheus. Tu tá acabando com a carreira do cara. Não sei o que. Não tava, né? A matéria não foi nem pesada e etc. Se ler a matéria é tranquila demais. Acho que Malcolm Leite fracassou 10 vezes aí tentando voltar pro futebol. Aí ele ficou preocupado. Eu fui na meta, disse, rapaz, eu vou fazer um documento aqui, como se fosse uma empresa de advocacia, entrando para fazer um acordo extrajudicial com ele pelos danos morais da matéria. Aí eu escrevi numa linguagem bem jurídica. Excelentíssimo senhor Matheus, não sei o que, peguei o nome dele todinho, peguei o CPF dele de algum jeito.
botei o CPF dele, o endereço dele lá em Uiraúna, que é casa, residência, que ele é do Uiraúna, né? Tadinho de Matheus. Aí, bicho, aí eu pouco disse, ansioso mas eu dele. conheço o Matheus. Matheus é curioso. Na primeira vez que ele olhou o documento, ele já foi no Google botar o nome do escritório de advocacia. Aí eu vi de onde é Maicon Leite, aí Mogi das Cruzes, eu acho, sei lá. Aí peguei um lado do escritório de lá. Qualquer escritório que apareceu lá, no endereço. Aí eu peguei, mas foi um negócio besta, como se fosse no Paint. Aí botei a marca d'água lá por baixo e escrevi o documento dizendo que queria fazer um acordo extrajudicial, porque o meu cliente, o advogado, já tinha perdido 2 contratos que davam mais de 550 mil reais e tal, não sei o que, para não virar um processo Pra quem judicial. tá fracassando é muito dinheiro. Mas aí o cara. Bicho, aí quando ele olhou que viu que o escritório existia, meu amigo, ele endoidou. Aí começou a mandar pra mãe, todo preocupado. Ele murchou, ele passou. Eu digo, vamos segurar. Vamos segurar. Porque eu dizia assim, tem que segurar pelo menos umas 2 horinhas, né? A brincadeira. Aí ele mandou o documento pro Rapaz, ele contou, eu advogado. pensei que tinha sido, tipo assim... E ele dizia- eu pensei que tinha sido uns 10 minutos, pô. 2 horas? E todo mundo na redação sabia, Expedito sabia, Cisco. Aí ele dizia, ô Expedito, mas a empresa dá assistência jurídica pra mim? Ele disse, dá não, Matheus, tu é estagiário, só dá pra funcionário. Tu vai ter que arrumar um advogado. Aí, meu amigo, ele se vai, meu Deus do céu. Aí depois falaram, A gente falou depois. o bichinho. Ele ficou... Como foi a grande reação? Isso tinha gravado isso aí. grande Cadu, reação. Cadu também Cadu era entusiasta. né? Era entusiasta. Superguerreiro. Aí Cadu ficava filmando. Eu dizia, Cadu, cala a boca, tu fica calado. Aí Cadu ficava filmando. Até hoje tem a história da sexta era filmada, que eu não, Cadu deve ter ainda. E essa história do Michael Se Leite... conseguir mandar pra gente depois, a gente bota na edição. tinha, quando Pelo ele, menos pra eu ver. quando ele abria a caixa, tá uma decepção com 2 cuscuz. 2 cuscuz Oh, de meu panetone. Agora, Mário, eita, gota. Perguntando, foi tu que jogou a praga em mim. E falou que eu engasguei. Perguntando agora sobre a sua vida no jornalismo, continuando, na verdade, eu queria saber como é que foi o primeiro trabalho que você fez como jornalista. Você comentou sobre o estágio que você ia pra ver, mas eu queria, assim... Primeira lembrança, assim, que você lembra, pô, esse foi o primeiro dia que eu fiz entrevista, fiz alguma coisa, que você... Na verdade, você sentiu assim, pô, tô trabalhando com jornalismo mesmo. Ficou marcado. Eu acho que foi na Rádio Caturité. Antes da Rádio Caturité, ainda na universidade, eu acho que no primeiro semestre, a gente pagava cadeira de cinema também. Aí teve André Costa Pinto, em Campina Grande, ele era entusiasta do cinema, estudante e produziu um filme em Campina Grande. Aí eu dizia, eu vou me estagiar nesse negócio também. Eu me meti em tudo. E a dica que eu dou para quem é estudante de jornalismo, quando estiver na universidade, se coloca em tudo. Tudo é experiência. Trabalhei na produção de arte desse filme, em 2 filmes e tal, já ganhava um dinheirinho, R$200, eu acho. Trabalhando 20 dias, R$200, mas eu gostava mais pela experiência. Mas na imprensa esportiva foi na Rádio Caturité, fazendo parte da equipe esportiva. Primeiro lendo o resultado do dia anterior e a tabela dos jogos do dia. Nervoso que só. E depois trabalhando nas transmissões, como segundo repórter e depois primeiro repórter. Lembro uma transmissão que eu fui fazer, um jogo em Souza e 13, lá em 2009. Lembro... Depois eu fiquei como segundo repórter em Campina Grande. Eu tenho uma passagem engraçada que eu era o segundo repórter, eu nervoso, eu entrevistando torcedores no Clássico dos Maiorais. Aí eu fui devolver. Pois é, Edson Maia, essa foi a minha primeira participação aqui, direto ao Amigão. Ok. Aí na segunda participação eu... Pois é, Edson Maia, essa foi minha segunda participação aqui. Aí ele, ok, Mário, só não precisa ficar contando não as participações que você for fazendo aí, não. Eu lembro até hoje com isso, Edson Maia. Mas esse foi o primeiro contato e, para mim, tem uma curiosidade, isso que eu esqueci de dizer, eu era gandula no Estádio Amigão. Antes de eu ser jornalista e etc., acho que com 12 para 15 anos, eu era gandula. O pai do amigo meu, ele era o coordenador dos gandulas lá do Estádio Amigão, Davidson, meu amigo Dalson até hoje. E Dalson chamava a gente para ser gandula, aquilo era o melhor negócio do mundo, porque a gente amava futebol, a gente ia para o Estádio Amigão, ficava ali do lado do campo e ainda por cima ganhava dinheiro. Eu acho que era R$15 por jogo que a gente ganhava. R$15 em 2005, 2004 era dinheiro. Pra gente era... Bicho, a gente ia todo o jogo, era a melhor coisa do mundo. Tem jogos memoráveis, assim, 13 Fluminense, naquela Copa do Brasil tava, aquela Série C do 13 daquele ano todinho.
jogos, o Campinense campeão paraibano 2004, todos aqueles jogos eu era gandula daqueles jogos ali. Era uma coisa E vendo tudo de fantástica. pertinho. Tudo de pertinho, porque eu tava ali vendo tudo de perto. Para mim era a melhor coisa do mundo, jogador de perto, eu dava a bola assim pro jogador, era o melhor negócio do mundo, conhecendo as pessoas. E qual foi o momento assim que você viu que o jornalismo ele iria mudar a sua vida? Porque assim, principalmente a gente que está tendo esse contato agora como estudante também, a gente não fala nem na questão financeira, mas na questão de é a minha área, é a minha profissão. E se além do esporte você também gosta de atuar em outras áreas do jornalismo? Lá na TV Paraíba, a gente nunca. Meu DNA foi formado como jornalista para todas as áreas, porque lá não tinha isso de ser do esporte ou do policial, etc. Lá para tudo. Eu gosto de todas as áreas de jornalismo. Minha esposa é apresentadora do JPB1, eu falo muito com ela. Joalisson, que é o editor do JPB1 e dos outros editores, eu converso muito com eles, dou sugestões de pauta, digo que o assunto hoje pode ser isso, pode ser aquilo, vocês deveriam trazer isso, aquilo. Então, eu gosto hoje muito de política também. Eu gosto de escutar coisas de política, comentarista política, etc. Nunca trabalhei na parte política, mas eu gosto e acompanho falar sobre política. Eu acho que todo mundo deveria saber muito sobre política, inclusive. Eu acho que o Brasil seria bem melhor se todo mundo tivesse um conhecimento sobre política. Mas eu nunca tive dúvida, não. Acho que depois que eu entrei na universidade, eu sempre disse jornalismo que eu vou fazer. Nunca olhei para a questão financeira, as coisas foram acontecendo. A realidade do mercado paraibano é dura e tal, etc. Sou felizardo por estar na maior rede de comunicação da Paraíba e muito grato a todas as pessoas que foram me dando a oportunidade até aqui, mas eu sempre digo assim, eu faço uma coisa que eu gosto demais, eu vou trabalhar com prazer todos os dias. Eu digo, caramba, se eu não estivesse aqui trabalhando, eu ia estar assistindo jogo, falando sobre jogo, e hoje eu trabalho falando sobre jogo. É desafiador também, porque tem que ser especialista, né? O nosso público é super especialista, né? É tanto que todo repórter, geralmente, pode prestar atenção, tem vários exemplos aí. Do esporte, eles fazem jornalismo geral. Você tem vários na Globo. Bem, o Corrêa, por exemplo, eu trabalhei na Copa do Brasil, em Natal, na sede de Natal, para a Globo, né? Ben-Hur era repórter da gente aí, em Natal, com o Caco Marques. E hoje ele está no jornalismo. Mas é raro você ver alguém do jornalismo ir para o esporte, porque é uma área muito especializada. Então, eu sempre tive isso também. Inclusive, você, como você disse, você foi formado para todos os âmbitos assim, do jornalismo, mas hoje você exerce a função de editor-chefe do GE. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o seu papel, o que faz, um editor, como é que você chefia o bastidor e também como é que foi essa mudança desse clique assim de ser só uma parte e agora integralmente com a função de tá norteando o Brasil todo, tem que estar por dentro, tem que saber quais são as pautas relevantes nacionais e internacionais e nos mais variados esportes. Bom, para quem não acompanhou o processo, antes do Globo Esporte, que a gente tem todo o local, né, com a apresentação cristiana, a gente tinha um bloco, o primeiro bloco era local e o segundo e terceiro bloco nacional. Então a gente antes tinha uma janela de 10 a 12 minutos para colocar só os assuntos locais, depois entregava e vinha a Escobar com o Rio de Janeiro e entrava com o GE Nacional. A minha função primeiramente, tudo que vai para o ar do jornal é responsabilidade do editor-chefe. Então, todo material que foi para ali foi com o aval do editor-chefe. A palavra final é do editor-chefe. Ele tem que revisar os materiais, ele tem que ver o que é o assunto naquele dia. Basicamente, eu chego, a cabeça do editor-chefe, por exemplo, ela trabalha 24 horas. Hoje eu já fico pensando, o que é que eu vou ter amanhã no Globo Esporte? Eu sei que o Botafogo vai jogar à noite, aí eu tenho que ver como é que eu vou pegar esse material lá de Erechim, tem equipe lá, não tem, eu vou pegar da N Sports, que é da N Sports, tem filiada lá, quando tem filiada lá eu ligo, faço contato com eles, peço para fazer sonora com o torcedor, com o jogador, pós-jogo e etc. Como é um jogo fora, por exemplo, ou eu faço amanhã um texto para fazer a reportagem do jogo, eu tenho que assistir o que foi, ver o que é que tem de material, rede social, às vezes alguém está lá no jogo, eu pego essas imagens, vou montando a reportagem. Aquela reportagem que vai para o ar, o repórter, por exemplo, ele vai para o local,
Ele faz captura de sonoras, que são as entrevistas, faz captura de imagens, faz um texto e depois grava um texto. Mas quem edita é o editor. Ou seja, eu vou dizer o que é o trecho de fala que vai entrar ali. Às vezes eu digo, não, esse trecho aqui, essa passagem que é a presença do repórter, não está bem colocada aqui, vou botar ela para esse início. Para fazer um conteúdo mais sutil possível, melhor conteúdo possível ir para o ar. Determina o que é que vai entrar de fala, vai até aqui, vai até ali, e vai esqueletando. Eu tenho, por exemplo, hoje 22 minutos de Globo Esporte, eu tenho que ver tudo que é de mais interessante, o que é para nosso público, o que é mais interessante para encaixar dentro desses 20 minutos. Então, eu vou mesclando ali, eu vou dar no local isso, e o resto eu complemento de nacional. O que é mais forte nacional? E etc. Aí, todos os dias, eu recebo um cardápio do Brasil todo, todos os dias, que é uma agência que o Globo Esporte tem, que lá, tipo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Fortaleza, Recife, todo mundo manda o que estão produzindo naquele dia. Aí eu vou, leio tudo, o que é que interessa pra gente mais, o que é que dá audiência pra gente. Aí eu vou fazendo a seleção e montando aquilo para caber dentro daquele tempo. Aqui esse dá, esse aqui não dá, esse aqui tem audiência, esse aqui não dá audiência, mas é importante compor. Tem eventos que são eventos promovidos pela casa, ou então tem transmissão na casa que a gente tem que dar atenção, tipo Mundial de Surf. É interessante porque tem uma pegada aqui, tem muita gente que pratica surf, por ser uma cidade litorânea, mas é um evento que o Sport TV transmite também, então a gente sempre dá um espaço. E essa questão de como é que você sente que o público agora, que é uma edição regionalizada, uma edição nossa, sente quando falta pauta daqui? Quando, por período exemplo, agora, por exemplo, quando inverte agora. Porque agora, por exemplo, infelizmente, a gente vai ficar sem muito calendário até o final do ano. E aí vão vir outros esportes, vão vir os esportes praianos, os esportes litorâneos aí. Como é que você sente quando inverte? Fica tipo 10 minutos pra gente e o resto nacional. Estão sentindo, estão cobrando? É uma entre-safra, né? Que a gente chama, eu ainda digo assim, todos os anos eu renovar a expectativa e às vezes eu me frustrei muito já, assim, de caramba, esse ano vai dar certo pro Botafogo. Aí chega, não sobe. Caramba, o 13 esse ano vai dar certo, como o ano passado. Vai subir para uma Série C. Por pouquíssimo. Aí vai no jogo do acesso, não sobe. Porque se a gente tivesse pelo menos 2, 3 times fortalecidos numa Série C, você já tem um calendário mais robusto para falar no ano todo. Porque é aquela história, notícias dos times de Campina, mas tem muita gente de Campina que mora aqui, o próprio torcedor do Botafogo quer secar o time de lá, ele gosta de ver, etc. É ruim quando só tem um. Sim. Quando só tem um. Então eu já me frustrei muito com relação a isso, porque todos os anos a gente diz, não, esse ano agora vai o futebol paraibano. E ainda não chegou a essa época, né? A gente vê finalmente o futebol daqui deslanchando. Como é que foi esse início seu trabalhando no futebol paraibano? Porque assim, você veio de Campina Grande, você mesmo já disse que acompanhou durante a vida toda o futebol paraibano, diferente, sim, por exemplo, que a gente comentava, Matheus em Uiraúna não acompanhava tanto, Cristiano veio de Pernambuco, mas você não, você viveu a vida toda aqui. Como é que foi trabalhar com o futebol paraibano? Já foi algo natural para você? Foi. Você sentiu alguma dificuldade, algum medo? Não. Pô, não vou saber o nome de tal jogador? Não, para mim foi sempre muito tranquilo, porque eu nasci imerso, né, lá no futebol paraibano. Eu digo sim, hoje eu tenho um grande desafio, que antes a gente fazia um Globo Esporte só para Campina Grande e interior, que a gente queira ou não queira, são personalidades e públicos totalmente diferentes. A gente tem pesquisas, tem informações que mostram o que é que as pessoas querem ver. João Pessoa já é outra realidade, totalmente diferente. João Pessoa é uma cidade gigante, a região metropolitana é uma cidade cosmopolita, tem gente de todo lugar aqui, o perfil é totalmente diferente. E hoje a gente tem que fazer um equilíbrio, assim, eu tenho que dar o local, mas eu sei que aqui em João Pessoa tem uma galera que fica esperando o Globo Esporte para ver a notícia nacional. Então a gente não pode esquecer, diferente de Recife, por exemplo. Recife, eu estive agora há pouco lá na Globo Nordeste, eles dão 95%, 90% de conteúdo local, com Santa, Náutico e Sport, e uma coisa ou outra eles dão uma pincelada no nacional, e lá se botar o nacional, o público chia. E hoje eles estão numa crescente lá. Aqui também é muito mais... tem muito mais a questão do torcedor misto, né? Ou nem misto. Boa parte aqui só torce para um time... Eu sempre digo assim, eu chego a uma conclusão que tem muita gente que tem simpatia pelo time local, mas torce pro time nacional. E eu tenho um... O que você acha? Não,
Eu já fui muito crítico disso, né? Eu achava que não, você tem que valorizar o futebol daqui, ser torcedor só daqui. Mas hoje eu entendo, super entendo quem torce para outros times. Eu, inclusive, até pela minha função de jornalista também, é meio chato você ficar se identificando com os times locais aqui, porque o torcedor às vezes não entende. A gente é profissional antes de tudo, né? Mas se você se identificar como torcedor de um time, às vezes o torcedor do outro time não vai entender. Tudo que você fizer, é porque você é torcedor do outro time, etc. Trabalhar com futebol é com paixão, é igual a política. Você jamais pode dizer para quem você vota, porque você vai acabar jornalisticamente, que o cara nunca vai acreditar que você está falando como profissional. Vai dizer que é porque você torce para o outro time. Então, eu digo o seguinte, o cara que é torcedor do Campinense, por exemplo, ele viu o Campinense jogando em fevereiro, março, acho que abril no máximo. Aí tá digitando, vendo o quê? Esse ano foi fevereiro, se não me engano. Deu 25 de fevereiro, acabou. Acho que deu Acabou 11 jogos, 10 jogos. Foi. Então, eu passava muita responsabilidade pro torcedor, mas hoje eu acho que os clubes da Paraíba é que precisam chamar a responsabilidade e agora, primeiro, mostrar que merecem essa atenção do que ficar botando a responsabilidade só do torcedor ir lá, pagar seu ingresso, comprar sua camisa, etc. Porque chega no final das contas, quantas frustrações não já tiveram. E não é questão de, só vai ganhar, não, mas só perder também não é interessante, não. Porque o torcedor cria a expectativa, aí de esse ano vai, e são anos seguidos, de você nunca ver um time no calendário todo, nunca ver o time evoluir, etc. Você vê... Eu estava vendo um dia desse aí, eu estava uma Série C, o 13 jogando com o CRB, com Fortaleza, Cuiabá, todo mundo evoluiu. Menos... O 13 hoje está sem calendário, sem nada. O Juventude foi vice do Botafogo. O Juventude tá hoje onde? Em dia tá na Série Série A. B. Fica A, B, A, B, A, B. O Fortaleza passou 9 anos na C, Foi. subiu, ficou, manteve e tá pegando Libertadores. CRB é Série B aí, todo ano E tá luta pra subir. brigando pra subir. Todo ano lá em O cima. Remo agora tá com um projeto muito bacana também. Eliminou o Santos, né? Inclusive, falando sobre esse momento péssimo que vive os times de Campina, qual a sua expectativa? Porque a gente tem o 13, a gente tem também o Campinense, mas a gente tem 2 times que estão surgindo. Na verdade, o Souza, ele já é um time mais tradicional, mas agora esse clube empresa que é o Serra Branca, que tem a sua base em Campina, entretanto, ele é um clube de Serra Branca. Como é que você vê o futuro do futebol paraibano, se ele está em boas mãos? Eu acho que assim, o momento do 13 para mim é um pouco pior até do que o Campinense, mas você enxerga um final feliz? Ainda mais Rapaz, de Campina, né? Eu acho que a estratégia do Serra Branca é fantástica. Assim, eu quero ver daqui para frente, porque todo ano a gente diz, eita, o Serra Branca, porque a gente vê o investimento que eles têm em capacidade. Se eles fossem fazer um time, acho que dá para fazer um time para ser campeão de cabo a rabo. Porque dinheiro os caras ali tem muito. Fizeram uma estrutura fantástica. Já conheci lá o CT do Carcará algumas vezes. É fantástica aquela estrutura. Mas eu quero saber, parece que eles assim estão degrau a degrau, né? Conheço o Dagberto, o pessoal lá, o pessoal do Serra Branca todinho, é um trabalho muito sério e comprometido. Já com relação a 13 Campinense, eu acho muito preocupante. Porque se você pegar dos últimos 10 anos, eu estava dizendo, você acha, caramba, esse ano foi muito ruim, não tem como ser pior. Aí eles vêm e fazem um ano pior no ano seguinte. E parece assim, quando faz um ano bom, aí o outro ano é terrível. O Campinense é campeão paraibano e tal, e no outro ano tem tudo para subir numa Série D, faz uma Série D terrível, aí não vai. Eu sou meio resistente. Assim, eu acho que nesse modelo associativo que existe hoje, como 13 Campinense, eu não vejo muita solução de melhora. Pelas pessoas, porque as pessoas às vezes são as mesmas que estão lá nos bastidores. A torcida é distante, por exemplo. O modelo associativo que você tem que estar lá dentro, mas você não ganha nada, você às vezes é empresário e tem que fazer suas coisas da sua vida, dar atenção ao clube. E hoje em dia o futebol é muito profissional. Você não admite mais o amadorismo, então tem que ter dedicação. Então, vendo as pessoas que estão hoje dentro desses clubes, 13 Campinense, eu vejo pouca solução de melhora a curto e médio prazo. Eu queria estar errado, mas eu estou há 15 anos e gerando essa expectativa. Aí disse, fulaninho vai assumir agora. Aí eu acabo de agora vai, porque fulaninho é bom. E chega no outro ano, parece que é o mesmo patamar, é cíclico, assim, os mesmos erros, a galera parece que não aprende, etc. Você acha que a solução seria então virar SAF? Hoje eu me apego a essa possibilidade.
Porque, como eu digo, você olha para lá, quem é que tem aqui disponível para assumir? Nesse modelo atual, que o cara tem que abdicar da vida, de seus negócios, da sua profissão, para assumir um clube de futebol. É a melhor coisa do mundo, quando vai bem, mas quando vai mal, você é a pior pessoa do mundo, é o ladrão, é o que não presta, etc. Que eu acredito também que ninguém faz time de futebol com a intenção de perder. Mas é aquela história, hoje não há espaço para amadorismo, você tem que ser pessoa especialista do negócio. É tanto que tem cursos aí de gestão de futebol, tem CEO de futebol, executivo de futebol, são pessoas que são treinadas, estudam para aquilo. Fazer futebol é complicado. Aí não é como antigamente não, que o cara era torcedor e dizia, vamos juntar a tua aí, tu conhece um fulaninho que conhece, bota ele diretor de futebol, que ele vai conhecer, para ele do jogador. No sofá todo mundo vira analista, vira scout, o negócio é quando tá lá Aí dentro. quando tem hoje nesse modelo associativo que o cara é dono, aí botou o patrimônio dele ali, ele vai viver daquilo, vai ter que fazer aquilo dar lucro, é alguém tomando conta, não vai atrasar pagamento de jogador, não vai contratar jogador porque fulaninho indicou que vem junto com outros dois para poder fulaninho, vem três, Não é que uma três não marca. presta. Tá entendendo? Mário, o Campinense, ele para de jogar, se eu não me engano, a data foi 25 de fevereiro, quando acaba a primeira fase do Paraibano, né? Faz 11 jogos, foi como a gente comentou, mas o 13 já é uma situação mais complicada. Até dá o espaço que você cresceu em Campina Grande, foi gandula, acompanhou. Joguei na base dos dois. Jogou na base dos dois, Foi. seu pai foi... Ele foi presidente do conselho deliberativo do 13. Como é que você vê? Na verdade, fazer uma pergunta aqui que eu já fiz para muitos jornalistas que vieram aqui e a gente sempre, em vez de um, fala vários. O ano do centenário do 13, a gente pode dizer que foi um... Foi trágico. Foi trágico. Qual que você acha que foi o principal erro da diretoria ou do clube em si? Eu acho que o principal erro foi no planejamento. Se você pegar, tem uma tuitada minha aí, acho que lá em outubro, setembro do ano passado, quando o 13... Mário Aguiar mesmo? Isso, Maraguiá PB. Tem uma tuitada minha lá de setembro, outubro, que quando eu vi a formação do elenco, os primeiros nomes que contratou Renatinho Potiguar, a saída de Luciano Mancha, que era um cara conhecedor do futebol aqui, trouxe uma aposta um diretor de futebol que veio do Ferroviário, Raul Santos, que não vinha de bons trabalhos, um mercado limitado. Eu dizia, isso não é planejamento para o centenário do 13. Acho que o erro começa no planejamento, quando você tira Vaguinho Dias, que fez uma campanha excelente de acesso, fracassou no último jogo, porque Vaguinho Dias também ele se perdeu no estilo de jogo dele, que foi um estilo muito eficiente, só que todo mundo aprendeu a jogar contra aquele estilo do 13, que foi uma primeira fase que ganhou todo mundo, classificou com rodagem de antecedência, mas na fase de mata-mata perdeu força, quase eliminado contra o Altos e não subiu. Mas ele era um treinador que tinha uma cancha para um ano de centenário. Eu dizia até aos dirigentes lá, conversando no bastidor, não, mas porque ano de centenário não pode meter pelos pés da cabeça. Eu escutei alguns diretores dizendo, o Atlético Paranaense fez a folha mais alta da história do Atlético e caiu no ano do centenário. Sim. Eu digo que sim, a margem de erro é muito menor. Quando você vai viver de apostas, que todos os anos, se você vê, o futebol paraibano, talvez com a SAF muda, mas vive de aposta. Eu vivi um tempo que o futebol paraibano contratava jogadores referências. O cara era bem lá no ABC, estava um artilheiro lá, trazia. O cara era bem no CRB, trazia. Fortaleza. Hoje o Cabo vê trazendo... Hoje em dia o banco do Figueirense aí traz um cara do Nova Mutum, que não sei o quê, com todo respeito ao Nova Mutum, com o cara do Rondonópolis, que são futebols periféricos. Se o cara tá lá, bicho, é a aposta que tá chegando aqui. E o 13, inclusive, acaba sem jogador suficiente, tem que subir os meninos da base para conseguir aí, quer querer ou não, a pressão é diferente. A gente tá falando de um clube que tá no ano do centenário que tinha uma pressão de pelo menos subir. Exatamente. Aí, bicho, você... beleza, fala esse discurso internamente para vocês, mas para a torcida passou 15 anos esperando o ano do centenário. Aí chega o pessoal tratando como se fosse uma data comum, até viralizou. Mas não é uma data comum. Quantos centenários vai ter na vida? Bicho, chega para a torcida, diga, vai ser o ano que a gente vai fazer das tripas coração, a gente vai fazer um esforço para fazer um grande elenco, para subir, trazer jogadores ao nível, porque o barato no futebol sai caro. Que você diz, eu vou fazer uma folha só, posso pagar 200 mil. Aí, só 200, eu não estou dizendo que foi 200 mil. Mas a margem de erro é lá em cima, que tu erra 70% do jogador. Porque e numa série D. Aí fica, cara, que depois tu começa a ter que dispensar e contratar outros, aí a pressão, você não começa bem um campeonato, a torcida já cai em cima, porque naquele primeiro jogo contra o Alto Esporte, acaba ver que o 13 não tinha
não tinha elenco para um centenário. Quando o Dione chega, inclusive, a gente... Deu um gás, né, a gente você? Então, pensa que acontece os caras vão alguma coisa. os caras Eu vão acho ser um que se o time... Dione tivesse em 2024, o 13 tinha subido. Também Faltava- acho. Faltava um cara diferente. Mas, infelizmente... E outra, o 13 teve uma base muito boa. Aquele time de 2024 da Série C foi um dos melhores times de qualidade dos últimos 10 anos do 13. Não subiu por causa de um detalhe, porque faltou contratar um zagueiro, que o 13 teve que botar o quinto zagueiro lá, porque o Milano se machucou, todo mundo se machucou e teve que botar o jogador limitado. Tem um técnico aí, não sei se era Maurício Simões, que dizia que ter jogador ruim no elenco só tem um grande problema, porque uma hora o jogador ruim vai ter que entrar. Aí pronto, botou o projeto todo a perder, porque tinha uma base muito boa que podia... Aquele time do 13 da Série C, eu digo a você, era campeão paraibano com tranquilidade. Só que dispensaram 90% e os que ficaram foram o cara que era banco, o cara que era reserva, que era a terceira opção. Inclusive... Falando do jogo contra o Auto Sport, Tem você conseguiu uma entrevista, né, que rodou essa sim, recorde da audiência, líder da audiência, rodou o Brasil. Viralizou, né? Viralizou demais, que foi com o atleta doido de Mandacaru, que hoje voltou a jogar X1, né? Ele veio do X1 pro Auto Sport, ficou conhecido, fez teste, e nesse jogo ele entra e faz o gol de empate, um golaço de falta. E aí você consegue pegar essa entrevista dele emocionado. sensibilidade tremenda. Como é que foi esse lapso, esse olhar atento de... Esse é o momento, essa é a hora de se abaixar lá na chuva e conseguir esse momento com ele. E contar a história para quem não sabe. Sim. É o seguinte, eu sou editor, né? Mas eu amo fazer reportagem de transmissão de jogo, porque é como eu digo a vocês, se eu não estiver trabalhando, eu vou pro jogo para assistir. Então, você estar assistindo, trabalhando ali, para mim é fantástico. Por mim, eu trabalhava em todos os jogos como repórter, que eu amo fazer reportagem de jogo, de transmissão, né? Quando a gente vai para um jogo desse, a gente se prepara, estuda o que é que vai ser o jogo. E o futebol, a gente trabalha no Globo Esporte com personagens, porque o gol todo mundo vai ter instantaneamente. O jogo é transmitido pelo Jornal da Paraíba, o recorte do gol já sai nas redes sociais, todo mundo já viu. Então, a audiência da gente vive de histórias interessantes. Então, eu digo a você, aos nossos repórteres, tragam histórias, o povo, o personagem do jogo ali. Então, quando eu vi os possíveis personagens daquele jogo, a gente já tinha feito no GE Paraíba uma matéria sobre o Doido de Mandacaru, porque quando foi contratado, chamou a atenção, Doido de Mandacaru e etc. Eu já sabia da história dele, mas ele era banco. Aí pronto, o jogo foi se desenrolando, o 13 acho que estava ganhando de 1-0, estava um jogo protocolado de estreia. Quando eu vejo que o Doido de Mandacaru vai entrar no segundo tempo, eu digo, eita, olha aí, o personagem do jogo, já fica ali. Aí, isso acontece, tipo, um ex-jogador que jogou no Botafogo vai entrar, se ele fizer o gol, ele vira o personagem, etc. Você fica criando narrativas na cabeça ali, e quando a coisa acontece, pô, aqui é a minha matéria. Aí, quando eu vi, eu digo, caramba, se Doido de Mandacaru fizesse um gol, agora era a história do que eu queria aqui. E o gol que fez, Foi. né? Aí, quando Logo um golaço. ele vai dar duas rabiscadas, eu digo, caramba, vai acontecer. Aí, quando tem a falta, que ele mesmo sofreu a falta, aí eu digo, meio que chovendo, tava. Meu amigo, quando ele fez o golaço, eu digo, pronto, aí a torcida do Auto Sport estava lá nas cadeiras, eu digo, pronto, aí é a matéria. Aí pronto, eu relembrei e tal, eu digo, no fim do jogo eu vou entrevistar ele, mais uma entrevista normal, como qualquer outra. Sim. Como é a alegria, estreando no profissional, veio do X1 e etc. Ele é um jogador que era do X1, né? Aquela modalidade está viralizada entre os jovens aí. Aí eu digo, vou entrevistá-lo. Quando terminou o jogo, foi saindo todo mundo, e na transmissão a gente precisa pegar pelo menos o autor do gol, né? Ele era o cara do jogo, e ele ficou lá falando com os amigos, jogador. Só que tava chovendo muito na hora do fim do jogo, eu com a minha capa aqui, o auxiliar com o guarda-chuva, e eu esperando, que eu tinha um microfone de fio. E nada dele vinha, e a transmissão já se arrastando, e acho que Sacramento, né? O narrador. Acho que era Sacramento. Aí pronto, quando eu vejo, ele vem, aí tem um amigo dele do X1 também, que dá um abraço nele, aí eles fazem uma oração e tal, eu vi que ele estava emocionado. Aí ele não vinha, eu digo, eu vou lá. Aí eu cheguei perto e fui falando, tá aqui um dos destaques do jogo, Doido de Mandacaru. A imagem. Essa imagem é muito linda. Aí ele não se levantava, eu fiquei do lado dele esperando que ele se levantasse. Eu digo, ele não vai se levantar. Aí foi instintivo, assim, eu digo, eu vou falar com ele aqui agachado. É tanto que a câmera aqui tá longe. Isso foi Rafael, o fotógrafo, você que é fotógrafo esportivo. Rafael, lá de Campinas, ótimo, fotojornalista, né? Aí eu me abaixei, comecei a conversar,
fiz a pergunta, e aí, por que tanta emoção e tal? E passa um filme na sua cabeça pela a história que você carrega de vida e tal, você foi abandonado num orfanato, aí ele desespera. Eu não tinha noção nenhuma que isso ali ia viralizar, que eu tava acocorado ali, para mim foi uma coisa normal. Aí eu peguei, fui, terminei a transmissão, ele chorou e tal, aí me abraçou depois. Aí eu fui, peguei o carro, estou em Campinas e voltei com a equipe. E não sabia nem da viralizada que tinha dado. Quando eu cheguei em João Pessoa, aí já tava em todo canto, bicho. Até na Casa Aí, TV apareceu também. Hã? Na Casa TV também Casa apareceu. TV. Viralizou. Todos os perfis aí, eu ganhei queria- seguidor que só a bexiga, sem nem saber. Queria perguntar assim da acessibilidade, porque a gente vê a entrevista, inclusive vou dar um mérito aqui, rapidinho. A gente vê a entrevista, não é nem pergunta assim, você percebe que ele está emocionado, se agacha e aí você conversa mesmo com ele, é quase conversando. Que inclusive me inspirou, deu uma viralizada, não tanto, né, Sim. obviamente, a entrevista que eu fiz com o Wallace, goleiro do Botafogo. Lembro. Porque ele quase desistiu do futebol, aí eu fiquei com isso na minha cabeça, comecei a lhe seguir também. Sim. Aí quando eu fui entrevistar ele na Botafogo e 13, ele pra final do Paraibano, aí eu me lembrei. Ele titular, né? Aí eu falei, rapaz, vou dar uma copiada aqui em Mário. Aí falei também, pô, não falei com essas palavras, Sim. mas falei, pô, você se lembra? Você conta aí como Tá na final do tá Paraibano. na final do Paraibano depois de quase desistir. ter desistido de futebol. Aquilo ali me inspirou, inclusive, Sim, obrigado. show de bola. Mas parabéns mas pela é isso aí. sensibilidade, cara, porque assim, é algo que comove, eu lembro que na época eu fiquei até emocionado. Sim. Foi um dia antes da gente entrevistar Danilo, foi a primeira Foi. entrevista da gente. Que assim, eu me emocionei bastante, inclusive, porque é um momento, pô, o cara passou 18 anos no orfanato. Foi. E Fugia do orfanato fugiu do direto. orfanato e conseguiu Tinha tudo ser para dar jogador. errado na vida, né? Ele, mas encontrou pessoas, a ex-esposa dele, que abraçou ele, etc., e colocou no caminho. Hoje em dia Mas- ele fez até música. Isso, ele fez até música. Mas aí vai ficar na minha história. Eu tenho, Ficou marcado? eu tenho algumas curiosidades também. Teve uma vez que eu não demiti, mas uma pergunta minha demitiu um treinador do 13. Eu acho que Luizinho, que era técnico do 13 bem mal, já vinha trocando 2, 3 treinadores. Aí ele chegou, acho que veio do Globo, muito conhecido no Rio Grande do Norte. E eu acompanhava, eu estava na reportagem nessa época, e ele sempre defendendo o jogador, não, o elenco é bom, não sei o que. Aí 3, 4 derrotas seguidas. Aí depois de uma derrota num amigão em Campina Grande, eu disse, ô Luizinho, vem cá, você não está protegendo demais os jogadores, não? Não está na hora de dizer assim, as limitações, aonde é que o time tá errando, tá não sei o quê, porque você tá absorvendo, tá tudo caindo nas suas costas. Aí ele tava com a cabeça quente, aí ele soltou o verbo, dizendo, eu não tô dizendo que o time não é bom, o time não presta, não sei o que, se prestasse tava ganhando, não sei o que. Rapaz. Bicho, aí ele viralizou essa, eu escutando nas rádios depois, né? Aí não deu 10 minutos na frente, ele foi demitido por conta Da fala. fala dele lá do 13. Falando em viralizar, quando a gente pega uma história assim como a história do Doido, como é que vocês do GE conseguem levar isso pra grade nacional? Porque na época viralizou, como é que vocês colocam uma matéria daqui na grade do nacional? Ele até apareceu ao vivo depois. Apareceu. Eu tenho contato diretamente com o pessoal da rede. Então, todo o assunto que eu digo aqui tem um potencial. Teve recentemente uma operação aí que tinha um ex-árbitro envolvido, né, com esquema de aposta esportiva. Na mesma hora eu já aviso, lá tem um e-mail que é da rede. Ó, aconteceu isso aqui. Aí, se interessar, ele já pergunta mais coisas e é imediato. No WhatsApp também eu tenho um editor da rede que chama da Globo. Qualquer coisa, inclusive eu estou com um contato com ele aqui para uma pauta nossa aqui, um cara aqui de João Pessoa que está desenvolvendo uma prancha de kitesurf adaptada para cadeirante. Que massa. Eles estão gostando da ideia, etc. E todos os meses eu tenho uma reunião com todas as afiliadas, que cada um vai dizendo as suas pautas para ver se encaixa dentro dos programas de rede. Recentemente a gente encaixou uma que foi na sexta-feira 13, que teve recentemente aí a história do 13, né? Que é básica pra gente, todo mundo sabe que é 13, mas tem muita gente que tem a aversão ao número 13, diz que é o número de azar e etc. E para uma torcida lá na Paraíba, o número 13 é o número da sorte, é o número que todo mundo gosta e tal. E uma matéria curiosa pro Brasil. Que vem do jogo do bicho, né? Da formação lá da reunião que formou o foram 13, 13 né? Foram pessoas. 13 pessoas e etc. E tem um galo por causa do jogo do bicho, que é o número, e etc. Então são histórias curiosas que a gente sente que tem um tato que vai interessar,
que é muito bom a gente vender nosso material para a rede nacional, que o Brasil fica conhecendo as coisas boas da Paraíba. Hoje a abertura é muito maior do que já foi, né? No caso do Mandacaru, você falou ou vieram buscar? Dinheiro, busca. Eu acredito que nesse caso vieram buscar, porque o jogo, sei lá, se foi sábado ou foi domingo à noite, eu já não tive esse contato, porque eu não tinha noção também que tinha viralizado. Viralizou primeiro e no outro dia, acho que Expedito já estava na transmissão, já avisou que tinha acontecido, enviou o material para o Sport TV. E aí no outro dia tudo aconteceu. E depois, se quiserem contar a história dele, ir no orfanato e etc. Pois bem, a gente tá quase no nosso finalzinho. Vamos falar um pouquinho de curiosidades agora. Que eu fui Sim. fazer uma investigaçãozinha e vi que o Eita. senhor gosta de culinária. Gosto. O senhor gosta de cozinhar. Meu lazer preferido, assim, é De cozinhar. onde veio essa paixão, mano? Eu acho que vem da minha mãe, viu? Porque minha mãe foi é uma batalhadora, né, desde então. Mas como eu fui criado sempre com minha mãe e minha irmã, lá em casa também a gente foi criado desde sempre fazendo tudo. Então eu via minha mãe fazendo, a minha mãe, sei lá, fazia pastel para vender e trazer uma renda a mais lá para casa. A minha vida sempre foi com muita dificuldade, né? Cachorro quente, fazer salgadinho para vender na escola e tal, fazer renda para casa. Minha mãe trabalhou também em restaurante, etc. E ela sempre gostou muito de cozinhar. Eu puxei disso com certeza da minha mãe. Lá em casa, minha esposa não cozinha muito, não. Lá em casa, quem comanda a cozinha sou eu. E eu gosto de fazer. Eu queria ter mais tempo hoje para fazer, porque Mas tu gosta com a mais de filha... cozinhar pra lazer? A gente vai falar já da empresa Sim. que você abriu. Sim. Mas você pensa, queria estar na área empresarial ou é mais pra lazer? Porque meu pai, por exemplo, só gosta de lazer, mas tá pensando em vender uma farofa dele. Mas fazer um merchandising aqui. Farofa do pai. Desde já, ele tá convidado pra confraternização do futebol da Paraíba. Vamos. Nosso grande chefe do churrasco. Vamos. Churrasco eu não sei muito, não, viu? Mas a gente vai tenho, provar Cozinhar mais o tudo. quê? Massa, Não, eu gosto de doce. cozinhar com tipo comida nordestina. Eu sei feito tudo, por exemplo. Um almoço, não é churrasco mais. Almoço do futebol. É por épocas, tipo, eu gosto muito de fazer pizza aí, desde a massa e etc. Eu gosto de fazer hambúrguer, eu faço hambúrguer, a maionese, a cebola, tudo. É por época. Comida mexicana. Comida mexicana, eu adoro fazer risoto, yakisoba. Se quiser me convidar pro jantar, mano. Sim. Vamos embora. Eu gosto de fazer tudo por épocas, mas eu amo culinária nordestina, eu amo buchada. Aí faço buchada, dobradinha, mocotó, Um picadozinho. picado, tudo. Gosto. Aí eu, Gosto. às vezes quando eu tenho tempo, eu sempre estou fazendo. No domingo, por exemplo, eu gosto de uma favazinha, fava verde, um bode no molho, etc. E o amor de Trudel? Veio Isso. de onde? Essa ideia? Rapaz, foi um momento lá em Campina Grande que... Era de que? Era Funi, né? Não, ele é um doce típico do leste europeu, O Trudel. o Trudel. Não conheço. Uma viagem que eu fui com minha esposa para o leste europeu, Budapeste, eu vi lá que em toda esquina vendia esse doce. E a gente provou. Eu disse, caramba, que é muito gostoso isso aqui. No Brasil não tem. Aí eu fiquei com aquilo, né? Eu provei vários e tal. É como se fosse sorvete aqui, isso lá. É tipo um doce, tipo um pão doce, que ele é assado no forno e ele carameliza por fora e fica macio dentro e bota recheio Pão dentro. do amor. Aí, beleza, não tive o start para negócio, não. Aí um dia eu fui para Gramado, outra viagem no outro ano. Cheguei lá, tinha uma franquia já disso. Aí era um bicho, gente que sol, de caramba, aí, vamos lá comer para ser igual e tal, comi. Aí eu digo, caramba, isso aqui não chegou lá na Paraíba ainda não. Eu vou botar um negócio desse. Porque jornalista também, todo mundo sabe que não ganha dinheiro demais não, né? Eu digo, pra gente mudar o patamar de vida, Vamos investir. vamos investir em investir. alguma coisa. E eu sempre gostei de cozinhar e etc. Aí eu entrei em contato com essa franquia lá do Rio Grande do Sul. Só que era tipo 300 mil reais para botar uma loja simples. Eu não tinha essa grana. Aí eu disse, rapaz, eu vou ver se eu desenvolvo esse negócio. Eu cozinho, minha mãe cozinha. Eu digo, mãe, vamos tentar fazer esse negócio. Peguei receita lá da Hungria e etc. Descobri o cara que fabricava o forno no interior de São Paulo. Aí eu digo, arrisquei. Eu fiz a massa, fiz os testes em casa. Aí eu digo, caramba, tá parecido, vamos pra frente. Eu não tinha o dinheiro todo, aí eu fui atrás desse meu amigo, Jefferson, que eu já falei. De Campina Grande. E ele já tinha dito, mas tu cozinha tão bem, no dia que tu botar qualquer coisa de alimento, eu vou botar contigo, que eu sei que vai ser sucesso. Aí eu disse, bicho, eu tô com uma ideia, contei pra ele. Ele foi pra Gramado, ele comprou a passagem pra Gramado, ele com a esposa, um mês na frente. Ele disse, vou lá conhecer. Aí foi, quando ele disse, bicho, isso é perfeito demais. Aí passou um mês lá, pegando outras informações com o pessoal. Aí voltou com as informações, eu disse, e aí, bicho, vamos comprar os equipamentos. Descobri a fábrica lá no interior de São Paulo que vendia os fornos, as batedeiras.
comprei, aí fomos montando tudo bem direitinho. Sofremos que só o caramba, Isso porque a foi gente que não ano? tinha, acho que 2018 para 2019. Aí sofremos pra caramba, acertar o recheio, o ponto da massa, como é que mantém a massa refrigerada para usar no outro dia, etc. Então, Mas- no início, você estava até nessa Não, preparação de que estar tudo, fazendo. eu que tudo. Minha tia, não tinha funcionário no início, não, era só os familiares para startar. E durou quanto tempo, mais ou menos? Depois, cheguei a ter 3 funcionários, né, carteira assinada. A gente colocou, foi um sucesso tremendo, porque todo mundo já conhecia, todo mundo vai em Gramado praticamente. Conhecia Mas esse isso- doce de lá. Quando souber ter em Campina, aí ia lá. E a gente botou no Açude Velho em Campina Grande, porque era um ponto turístico mal utilizado na cidade, inclusive. Mas isso você ainda dentro do jornalismo. Sim. Não teve parada Não. no jornalismo, foi. Foi pra Porque era uma investir. aposta, eu tinha que pagar as contas, né? Eu era casado, eu digo, não, se der errado eu vou jogando na justa. Foi a época na minha vida que eu mais trabalhei. Uma época mais prazerosa também. Quase que eu endoide na época, mas... Aí o negócio startou, bicho, quando inaugurou, tem um certo conhecimento de Campina, todo mundo foi. Foi oba, boca a boca. Meu amigo, foi um negócio tremendo, assim, que estourou. Em 2, 3 meses. A rede social até hoje é ativa ainda. Ativa assim, tá pausada lá. encontrou. Mas você vê que o negócio a gente profissionalizou, ficou um negócio tremendo. Eu Pretende digo que é voltar? raramente que um negócio tem que demorar 6 meses, 1 ano para poder girar, pegar e tal. Daí a gente pegou desde o primeiro momento. Só que, quando chegou no fim de 2019, Campina Grande é sazonal. Por exemplo, na época do veraneio, Campina Grande esvazia, porque o povo vem veranear em João Pessoa e a população de Campina Grande é muito de estudante, né? Que tem universidades, acho, sei lá, 80 mil pessoas estudando lá e vai para a sua cidade de férias. É uma época de baixa temporada, mas isso é esperado pelos os comerciantes de Campina Grande. Aí quando começa 2020, vem a história da gente vir para João Pessoa. Só que eu fiz o negócio do Amor de Trudel não para ficar dentro. Eu dei o start, mas eu queria que ele andasse sozinho. Sim. Porque eu queria abrir franquia em João Pessoa, eu já estava olhando para abrir franquia em João Pessoa. Eu tive proposta de abrir franquia em 3, 4 cidades, se tivesse negócio já esquematizado. Só que no início do ano, aí esse meu sócio, aí ele ficou em Campina, mas já andava sozinho e tal, e eu vim para João Pessoa. Só que aí o irmão dele faleceu, na idade da gente, que era um segundo sócio agregado. Aí ele meio que perdeu o foco Sim, e tal, obviamente, né? Aí a empresa ficou lá e eu em João Pessoa e estourou a pandemia mesmo na época. Aí, parou. Aí, meu amigo, teve que fechar as portas. E o Trudel é um negócio que é quente, você tem que comer na hora, não dá para levar para casa. Se esfriar, acabou a graça. É tipo, sei lá, açaí. Açaí tem que tomar gelado. É verdade. Se você comer frio, quente é uma experiência, frio é outra. A gente ainda tentou manter no delivery, aí esperou, a gente não sabia o que era a pandemia e tal, a gente deu férias aos Aquele funcionários. início ali, né? Vai Pensava que voltar era um só mês que Era vem, 15 outro dias, mês. 20 Aí teve a dias. suspensão foi importante a suspensão dos salários, a gente ficaram recebendo em casa, mas voltou e não reabriu. Aí eu disse, não, aí chegou a época que a gente já tinha a reserva da própria empresa, já tinha consumido, material tudo perecível, leite, a gente saiu doando para as instituições de caridade, para o povo, farinha de trigo, ovos, perdeu um monte de coisa ainda. Saímos doando, aí disse, bicho, vamos fechar aqui, porque não tem perspectiva de volta não, isso. E a gente vai ter que fazer tudo de novo estoque. A loja foi arrombada durante a pandemia, levaram computador, levaram tudo, porque ficou fechado. Rapaz. A cidade toda fechada na pandemia, os bandidos ainda foram lá e arrombaram. Aí deu um desgosto. Aí a gente startou de antes de dar prejuízo, que a gente não teve R$1 de prejuízo, só lucro. Aí a gente disse, vamos desfazer, aí a gente fechou a empresa, pagou as contas dos funcionários e tudo. Mas pensa em voltar pretende um dia? voltar? Rapaz, Talvez no Lutrudo. não no Trudo, tá, já tem aqui em João Pessoa, inclusive, depois desse tempo. Essa franquia do Rio Grande do Sul hoje, acho que tem no shopping aí. Outras pessoas tentaram também, mas eu tenho outras ideias na cabeça. Eu tô querendo eu vou ir provar. atrás agora. Eu tenho outras ideias. Não do Trudo, talvez, eu não sei, mas... Ainda cheguei a olhar aqui em João Pessoa na Orla para botar, na época com meu sócio. Vem aí, chefe Mário. Mas, assim, eu tenho outras ideias pausadas na mente de coisas que eu vi lá fora também, que eu viajo muito com minha esposa, viajava, né, antes das crianças, e eu olhava e disse, aqui tá dando certo isso em outras cidades. Eu gosto de conhecer para ficar com ideias. Mas, tipo, eu não sei se eu faria hoje de novo com a rotina do jornalismo e com o empreendedorismo, porque suga demais o empreendedorismo. E na área de alimentação, que é 24 horas, você é com alimento, é todo dia em supermercado praticamente. Tem alguns amigos que já começaram e pararam justamente por isso, porque não conseguia ser 100%. Aí a pessoa fica...
Meu amigo, é luta. Vamos Agora, pro nosso ping-pong, né? vamos chegando na parte final da entrevista. mas Ping-pong, o um bate-bola. bate-bola rápido aqui, como você bem conhece. Marília Gabriela. Vamos lá. Mário, entrevistar ou ser goleiro da Taça Impressa? Pode ficar à vontade. Ser goleiro. É pra dizer o que eu prefiro Você ou, prefere, ou a é o sua que é pre- mais difícil? O que você prefere ou o que você acha mais Não, difícil, o que você não. mais gosta? É Os porque dois. um é lazer, eu gosto dos dois muito, mas entrevistar, eu gosto muito de entrevistar. E eu gosto de entrevistas não chapa branca, eu gosto daquela entrevista que o cara vai entendendo o assunto, que vai perguntar não o óbvio, que todo mundo já sabe. Eu saí do óbvio. Mas eu amo muito, eu gosto muito da pressão do futebol, do jogo, da decisão. O que O que é que você acha mais difícil? Eu gosto de ser goleiro, de ser goleiro é mais difícil. Ser goleiro é mais difícil. Goleiro é aquele que você salva o jogo todo, e se você tiver uma falha, Já você é. não... Um prato. Vamos só embarcar nessa. Um prato assim, que você já cozinhou. O melhor. Ou uma defesa de pênalti. Rapaz, a defesa de pênalti naquela semifinal da Taça Foi Imprensa importante. Eu tava lá. foi emocionante, viu? O prato é bom também, mas Qual foi o melhor prato que você já cozinhou? rapaz, é porque é tão difícil você se autoavaliar quanto em relação à culinária. Ou o Mas que você prefere? Melhor. O seu Que a preferido? esposa mais elogiou. não, o yakisoba que eu faço é sensacional hoje em dia. O yakisoba, eu gosto muito de yakisoba, né? Mas o risoto, eu sou muito bom em risoto também. E a sua maior emoção como jornalista? A emoção como jornalista é difícil. Foi a Copa do Mundo do Brasil. Trabalhei nos 4 jogos de Natal, eu trabalhei. 2014. 2014. Assisti os 4 jogos, porque a gente trabalhava até o momento de começar o jogo, porque eu era coordenador dos ao vivos da sede de Natal. Quando começava o jogo, estava na transmissão, então a gente não tinha ao vivo, aí podia assistir o jogo. Assisti os 4 jogos. E eu estava no jogo em que Luiz Soares deu uma mordida em Chiellini, né? Momento histórico. Bicho, e o jogo foi de meio-dia ou de 1h da tarde, em Natal. Eu nunca senti tanto calor na minha vida. Clima frio, bem... Calor. Tal Ninguém qual no estádio Gramado. teve noção daquela mordida, mas eu tava naquele estádio da mordida lá de Natal. Acho que aí foi uma grande emoção, vivenciar uma Copa do Mundo, trabalhar numa Copa do Mundo. Veio um na minha cabeça agora. Melhor viagem que você já fez? Rapaz, melhor viagem. Eu acho que a Turquia. Eu acho a Turquia um país sensacional, porque Cara viajado. Técnico e Quando turismo, era- meu amigo. Viagem. quando era Ele solteiro, já falou dava, tranquilo. o dinheiro sobrava. Porque jornalista é assim, vocês vão ver. A gente não tem tempo durante o ano pra fazer nada, porque jornalista trabalha feriado, tudo. Final né? de semana, Fim de semana. Então o povo tem Plantão. tipo feriadão que dá pra fazer uma viagem. Jornalista não tem isso. Então a gente juntava o dinheiro do ano todo pra fazer uma viagem maior nas férias. Então eu e minha esposa a gente conheceu mas eu gostei muito da Turquia porque é um país que une 2 continentes, né? Ele é um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. Aí você vê aquela junção de dois tipos de povos diferentes. O povo ama futebol lá, achei fantástica essa questão. O povo é alucinado por Alex futebol. Ídolo. Alex Ídolo. porra. Chegou aí pros estados lá? Eu fui no do Besiktas e no do Fenerbahçe. Fenerbahçe, que chama lá. E quem é que dá mais trabalho? O pessoal do Globo Esporte ou os teus filhos? Os filhos, tá doido. Os filhos, menino. O pessoal do Globo Esporte dá trabalho, mas a gente se entende, né? O filho dá um trabalho da bexiga, mas é bom demais, viu? Mas dá um trabalho, meu amigo. É uma vida antes e outra pós-filhos, né? É verdade. Muda tudo. Quem é o mais resenha do GE? Eu acho que sou eu, viu? Mas tirando você também. Rapaz, tá uma competição grande, porque o Cristiano é uma resenha, toda hora tem uma sacada. Matheus é muito resenha. A equipe toda hoje é resenheira, viu? Mas acho que Você tá no eu liderança. tá Cristiano. Cristiano mais que Matheus? Mas Matheus está muito mais concentrado, porque ele chegou muito alvoroçado, aí a gente podou tanto ele que hoje ele é mais tranquilo. Mas ele também é resenheiro. Eu vi aqui que você gosta do Cartola, inclusive. Já gostei mais, viu? Inclusive, já abri meu time aqui. Qual foi a sua maior mitada, assim? Ou a maior mitada, ou o jogador assim mais diferente que você já escalou e. Deu Eu certo. acho que. Eu não sei tanto, porque tipo, eu vou confessar pra vocês que faz uns 3 ou 4 anos que eu não consigo jogar mais, porque me absorve muito. Eu fazia o time do Cartola, eu queria assistir todos os jogos que tinha um jogador meu escalado. Aí eu tava assistindo, sei lá, Cuiabá e Bragantino. Eu disse, pelo amor de Deus, que eu botei o Eu atacante. não consigo jogar. Minha última mitada é Felipe Coutinho no banco de Neymar como capitão.
Aí é Pô. Aí, vacilou. recentemente, eu não... Fui bem, pô. Mas Coutinho fez 2 Ele gols. virou capitão, Ah, tá. capitão, pô, 25 pontos. Eu pensei que ele não tinha entrado e ficado no banco, pô. Não, fez 2 gols. No lugar de quem? No lugar do Neymar. É porque se a Mas não é pontuação mais- for maior, ela sobe. só Ele sobe. Ah, né, agora hoje eu em tô dia. assim. Tá assim. Eu também já eu não- não jogo mais. Porque eu perdi. começava a rodada, dava 6 rodadas, eu tava estressado, queria quebrar o celular. E eu falei, entrava não numa jogo mais. liga apostada de R$10, a liga aí pronto. Aí, Ai, bicho, não eu ficava consigo, querendo, não. eu ficava querendo ganhar e tal. Não consigo parar de Eu jogar. sou competitivo, bicho. O que eu entro, eu fico. Eu Tem assim uma pontuação que tu lembra assim, 100 e tal. Mas não lembro mais não, rapaz. Não lembro mais não. Mas eu ia bem, eu sempre ficava nas cabeças, não é? Mário, qual foi o jogo da sua vida? Eu já disse esse do. Não, assim, que marcou mesmo, assim. Pode ser no Brasil. Rapaz, eu tenho alguns jogos. Vamos botar assim, Eu um tenho pessoal um- e um profissional. Tem um jogo que, a final da Copa do Nordeste 2013, Campinense e Asa de Arapiraca, eu fiz o jogo lá em Arapiraca e fiz um em Campina Grande. O de Campina Grande, quando o Campinense foi campeão, foi um jogo sensacional, assim, o clima, a atmosfera e etc. Os clássicos dos maiorais de antigamente, que antes era a geral dividida meio a meio e a sombra dividida também, que eu acho que tirou muito brilho essa divisão da polícia hoje em dia, de botar uma torcida num lado e outra no outro. Tem vários clássicos dos maiorais. Tem um jogo também que eu fui em 2011, o mata-mata do acesso, foi o 13 com Santa Cruz de Recife. Foi em Recife o jogo da volta. Da ida foi no Amigão 3-3, a volta foi no Arruda. Acho que foi empate também, mas o Santa Cruz subiu. Tinha 60 e poucas mil pessoas no Arruda. Acho que foi o estádio bonito, lotado, assim que eu mais vi lotado na minha vida foi aquele. O Arruda, com 60 e poucas mil pessoas. Né? E assim, o seu maior ídolo no jornalismo, mas calma, vamos lá. Tem o seu pai, então a gente deixa ele à parte, assim, um nome que não seja o seu pai e o maior ídolo no jornalismo esportivo também. Rapaz, eu sou admirador hoje em dia. Não, desde que eu fui me entendendo de. Eu gosto de muita gente aí. Pedro Bação, acho que ele tem um texto fantástico. A condução da reportagem de Pedro Bação é fenomenal. Tino Marcos, grande Tino Marcos. E hoje em dia, eu gosto muito de. Cisco que não me escuta, né? Mas eu gosto muito de Rizek. Eu acho que Rizek é um cara que vem da revista Placar, ele tem uma trajetória muito boa, fez reportagens excepcionais e é muito. A máfia do apito foi ele também. Gosto muito de Rizek. Eu não gosto dele, mas. Não, assim, eu acho que ele peca, mas ele peca querendo acertar. Não tem nada contra. Não. Mas eu acho que é um cara de formação, de jornalismo, etc. Não é, porque hoje em dia a gente tem muito cara aí que só é caça-clique, que quer fazer zoada. Eu odeio, por exemplo, cara que quer fazer zoada em cima de polêmica vazia, só para agradar certos segmentos. Aí tudo bem, é segmentado e tal, mas a gente, enquanto jornalista, eu ainda acredito nos caras que são inteligentes, entendem do esporte, debate. Tem críticas, todo mundo vai ter crítica, né? Com a gente, quanto mais com os outros. Mas tem uma galera muito boa por aí. Seu maior ídolo no futebol? Futebol. O jogador que você olhava assim. Rapaz, eu sou muito fã de Marcos, né? Marcos Goleiro. Marcos São Goleiro. Marcos. São Marcos, porque acho que eu comecei a virar palmeirense naquela época de 99, quando na final do Libertadores, semifinal com o Corinthians, semifinal, foi quarta final com o Corinthians, Acho que foi 4. pegando pênaltis e etc. Pra mim era um cara fantástico. Eu vou botar goleiro, né, pra defender minha posição. Campeão do mundo, né, São Marcos? Campeão do mundo, faz numa grande Copa do Mundo 2002. Inclusive, essa daqui não estava no texto, mas sempre tem. É uma das grandes discussões recentes do Palmeiras. Marcos ou Everton como o maior goleiro? Boa pergunta. Rapaz, o Everton já conquistou mais que Marcos, Isso. mas eu acho Marcos muito simbólico. Por quê? Marcos foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. Quando ele é campeão do mundo, ele recebe uma proposta para ir para o futebol da Inglaterra. Acho que para o Manchester, inclusive, foi Arsenal, não sei. Foi para um dos Big Six. Aí Nossa, se não me engano, foi Rogério Ceni que teve aquela. ele nega essa Foi proposta, United mesmo. ele nega essa proposta e decide ficar no Palmeiras, que foi rebaixado para uma segunda divisão. Aí, para mim, é um jogador extremamente marcante por isso. Às vezes ele falhou que só o caramba. Eu tenho uma entrevista dele que disse: eu parei de jogar futebol quando, Marcos? Eu parei de jogar futebol em É 2009, eu só fiz mas Palmeiras em 2011. 2011. Ele é muito sincero nas entrevistas dele. E um sonho profissional? Rapaz, eu acho que eu já realizei quase todos os meus sonhos, viu? Mas eu ainda teria vontade de cobrir uma Copa do Mundo fora do país, só fora do Brasil. Porque eu cobri
aqui no país, lógico que é fantástico, sensacional, diferente de tudo, mas eu queria saber como é fora, trabalhando fora. Central de mídia, etc. Foi uma experiência fantástica. Como editor ou em outra Não, função? eu fui como coordenador de vídeo, de Não, vivos, né? você Mas o gostaria sonho- de cobrir como editor em outra função, no Produ- vídeo? Até produtor, não, no vídeo não. No vídeo não. No vídeo não dá mais pra mim, não. Eu cheguei à conclusão que eu sou melhor fazendo os bastidores. Um sonho pessoal, pra finalizar aqui. Isso é pessoal. Hoje em dia é ver os filhos crescendo com saúde, transformando eles em bons seres humanos e deixando aí um legado bom para a vida. É difícil, a missão de ser pai é difícil. Eu me cobro muito porque eu não tive a referência em casa, né, de pai. Então talvez eu me cobro muito de ser essa referência. Eu não tive com quem aprender, eu aprendo no dia a dia, né, e tal. Então, se eles ficarem bem encaminhados, crescendo com saúde e sendo bons seres humanos, acho que eu faço a minha missão está concluída aí na Terra. Mário, gostou de participar? Bom demais, eu quero vir todo dia agora. Pode ver. Agora, Inclusive, você por já favor, eu está... quero um lanchinho. E você já está convidado para o nosso giro ao vivo. Giro ao vivo, vamos. Quando tiver um giro ao vivo, o giro da semana ao vivo, com Vamos certeza vai embora. estar convidado. Para finalizar, a gente tá, no momento dessa gravação, o Botafogo joga já contra o Ipiranga. Você acredita no acesso? Você acredita na vitória de hoje, pelo menos? Rapaz, hoje é o jogo que vai dizer o que o Botafogo vai jogar. Eu já Vitória, disse aqui que vai subir. Vitória coloca o Botafogo diretamente na briga. Isso. E eu até acredito, porque pega Tombense e Anápolis depois. E pega também em casa. Pega Tombense em casa, que eu acho que é 3 pontos certo. Mas tem que ganhar hoje. Dá quadrangular, pô. Palpite de O hoje. Ipiranga, eu boto 1-0 pro Botafogo. Eu 1-0. vocês me perguntaram, mas eu digo, eu sou torcedor do futebol da Paraíba em qualquer situação. Sim. Qualquer situação. É igual eu sou torcedor. Eu não gosto do Flamengo, não, viu, pessoal? Não perder. Mas qualquer time que joga contra o Flamengo, eu sou o outro time, viu? Mas é só por conta, eu vou Se for dizer, o por Corinthians. conta de Matheus, E se Cisco e for companhia. E se for for o o Corinthians? Rapaz, eu tenho menos raiva do Corinthians, tu acredita? Eu brincando. A raiva do Flamengo é universal. Mas é só de 2 torcedores que trabalham comigo. Se vocês trabalhassem com Matheus e Cisco, vocês não queriam ver o Flamengo, não, também. Porque, pelo amor de Deus. Mas, futebol paraibano jogando, eu sou qualquer time da Paraíba contra qualquer outro que estiver jogando. Porque, além de. Pro nosso trabalho, é que antigamente existia um mito, talvez vocês não peguem, que. Fulaninho torce pro 13, pro Campinense, pro Botafogo e quer o mal dos outros. Isso não existe. Pelo menos na nossa geração não existe mais. É você torcer contra o seu próprio negócio. Eu quero que o negócio da gente esteja bem para o jornalismo esportivo estar bem, abrir posto de mercado. Repercussão. Nosso trabalho aparece cresce. mais, então não existe isso de torcer contra, não. Isso aí é coisa do passado, de antigamente, que o pessoal talvez trabalhasse dessa forma. Hoje se profissionalizou muito a coisa e está de uma maneira diferente. Mário, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Até a próxima, tá convidado pro giro. Vamos embora, Ótimo na papo. próxima vai dar certo. Joaquim Quintino, Meu querido, mais uma vez aqui com mais você. uma vez. Agradecer nosso produtor Matheus Rolim, mais uma vez aqui presente. Quem Valeu, fez Matheus. o roteiro de hoje, Ítalo Vieira. É isso, fiquem ligados aí no podcast Futebol da Paraíba, sempre que sair entrevista. Sigam Mário Aguiar em todas as redes sociais. Sigam o Futebol da Paraíba e até a próxima semana. Valeu.